Poliana, nós falávamos aqui do viés acadêmico, que é receber os estudantes aqui, tanto para estágio quanto para vivência capriana, mas tem também um outro trabalho que vocês estão fazendo, que é a questão do turismo rural, e tem uma estrutura que vocês estão organizando, já está organizada, para receber esse turista, né? Como é que funciona aqui? Luciano, a gente recebe bastante aqui visita, né, para fazer essa questão, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Então a gente recebe aqui famílias, vem o pessoal que faz turismo, os idosos adoram vir aqui para conhecer um pouquinho, né? Como funciona? A pessoa vai no Instagram, assim como é para reservar, né, a questão dos estágios, ela vai ser direcionada ao responsável por marcar essas visitas e a gente vai estar realizando esse agendamento. Nós funcionamos todos os sábados com a visitação guiada, então a pessoa ela tem a oportunidade de conhecer as estruturas e um pouquinho de como funciona a Capriana. Você tem aqui uma loja também para os produtos, né? Para comercialização dos produtos produzidos aqui no Laticínios, e tem a estrutura do restaurante também, não é isso? Exatamente, a gente tem aqui a nossa lojinha de fábrica, né, onde a gente dispõe dos produtos que são produzidos no laticínio, e nós temos um restaurante, que a pessoa que vem para fazer o turismo tem a oportunidade também de ter de almoçar, né, naquele arzinho de fazenda, aquele ar gostoso do campo, né, e dispor de toda essa paisagem que a gente tem aqui, que é muito bonita. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer os produtos aqui na fase de produção aqui do laticínio, então vamos falar dos produtos na fase de produção. Vamos conhecer a estrutura do restaurante? Vamos lá para conhecer? Luciano, bora lá. Vamos lá entender um pouco mais dessa estrutura voltada para o turismo, para as pessoas que quiserem aqui conhecer, vivenciar um dia na propriedade. Sábados de visita guiada, nós vamos conhecer a estrutura aqui do restaurante. Luciano, nós estamos aqui, né, na parte interna do nosso restaurante. A gente consegue ver que é um local bem aconchegante, né, para a gente trazer a família e ter um almoço de final de semana com a família, né? E a gente ainda tem aí um deck com uma vista, a gente tem a oportunidade de ver as cabrinhas brincando ainda. Logo, logo a gente vai soltar ela aí para a gente conseguir se divertir um pouquinho com elas ainda no dia de hoje, né? E é uma vista deslumbrante, né? E como você falava, recebe aqui aos sábados, previamente agendados, onde as pessoas têm a oportunidade de ter essa vivência aqui. Exatamente. Tem um horário pré-determinado, de início, de final? Como tem essa oportunidade da visita guiada? Como é que funciona esses horários aqui? A partir das 10 da manhã, a gente funciona das 10 até as 5 da tarde, aos sábados, como você disse. Então a pessoa faz o agendamento prévio, vem para cá para degustar deliciosos pratos preparados aqui no restaurante e tendo a oportunidade da vivência e a convivência com a atividade da caprinocultura leiteira aqui na Granja Capriana, primeira granja leiteira de cabra do Brasil, tendo a oportunidade de conhecer esse fantástico trabalho sendo desenvolvido, e aqui o espaço do restaurante aconchegante, e a oportunidade de você de vir aqui com a família, conhecer o trabalho, desenvolver a atividade no dia a dia e entender um pouco mais do funcionamento de uma propriedade de produção de leite de cabra. Poliana, como a gente falava aqui da experiência, da vivência capriana, né, a gente falava aqui da estrutura de hospedagem, nós estamos aqui exatamente no ponto onde tem as casas, né? Tem aqui a República Capriana e outras casas também aqui que são utilizadas também por funcionários, não é isso? Exatamente, Luciano. Aqui é a nossa área residencial, né? Onde a gente tem aqui a República Capriana, né? Uma das casas equipadas. Temos aqui também casas para 2 funcionários, né? Que trabalham aqui na propriedade e residem aqui com a família. E também temos mais uma casa que a gente chama de residência capriana também, que fica à disposição das pessoas que vêm se hospedar aqui na Capriana para fazerem a experiência, para fazer alguma visitação. A estrutura então que está disponível aqui para quem tiver interesse de passar, ter a oportunidade da vivência capriana, tenha já dentro da sua inscrição a possibilidade e a opção aqui pelo pacote da hospedagem. Exatamente. Nós estamos vendo aqui toda a estrutura montada aqui na Granja Capriana, uma estrutura residencial, oportunizando as pessoas que vêm fazer a sua capacitação, o seu treinamento, a vivência capriana, de se hospedarem aqui na propriedade que foi pensada, organizada, estruturada, planejada efetivamente para esse trabalho. Poliana, nós estamos tendo a oportunidade de estar numa posição aqui na propriedade privilegiada, que nós temos uma visão um pouco ampla de toda a estrutura, de todos os pavilhões aqui, das instalações da Granja Capriana.
Explica um pouco para a gente como é que está essa distribuição do rebanho, dos animais e da estrutura aqui que a gente está tendo a oportunidade de ver. Luciano, nós estamos aqui na fábrica de ração, um ponto que a gente tem mais alto, que a gente consegue ter uma visão ampla, né, das estruturas que a gente tem aqui na Capriana, sendo a primeira estrutura lá próxima ao lago é o berçário, onde os animais ficam do momento em que nasce até 4 meses estarem desmamados, onde eles vão mudar de categoria. Na sequência, nós temos o bodário. O bodário ficam os nossos reprodutores, né? Os reprodutores, eles ficam ali quando não estão em estação de monta, que é quando eles estão nas baias com as fêmeas. Na sequência, nós temos o galpão agrícola, onde ficam armazenados todos os implementos que a gente precisa para fazer manejo a campo, com os tratores, né? Fica tudo armazenado ali. Seguindo, a gente tem ali a maternidade. A maternidade ficam as cabras que estão no último mês de gestação. Ali elas vão receber um cuidado específico para o momento delicado, né, da vida desse animal em que ele está. Seguindo, nós temos a recria, que é a instalação onde os animais vêm seguido do berçário, né? Elas sobem do berçário e vêm para a recria. Então ficam aqui a partir do 4º mês de vida, a gente vai acompanhando o ganho de peso mensal desses animais, até estarem aptos para a reprodução, e elas saem daqui quando elas estão também no finalzinho da gestação, no último mês de gestação, e elas vão para a maternidade. Aqui nós ficamos aqui com a distribuição desse lado esquerdo, onde a gente está aqui, que tem efetivamente aqui toda a maternidade, o bodário, né, o berçário e aqui a fase de recria, quer dizer, nós temos a parte de reprodução, efetivamente, está nesse primeiro espaço que a gente está vendo aqui, né? Exatamente, Luciano. E aqui, seguido, nós temos 4 apriscos, que são as cabras de lactação. Então, são 4 apriscos de 4 baias, com capacidade de 36 animais, né? Formação de lote de acordo com a capacidade de número de animais a serem ordenhados lá na nossa ordenha carrossel. Então, aqui são quantas baias? São 4 apriscos de 4 baias. 4 baias. Cada baia com capacidade de 36 animais. Exato. E aqui também tem uma sequência onde os animais saem daqui e vão para a sala de ordenha, que está logo ao fundo lá, não é isso? Isso. O próximo é onde está o boiler lá, que tem uma anteninha lá para a gente ver, né? É a nossa salinha de ordenha. Então eles fazem um circuito, eles têm um caminho que eles fazem para a ordenha, eles saem das baias, eles vão descer por uma passarela que a gente vai ter oportunidade de ver, vão entrar na sala de ordenha, o carrossel vai dar o giro e eles vão sair por outro lado e retornar para as baias deles. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui, desse ponto em que nós estamos aqui na propriedade, toda a estrutura que foi montada aqui de pavilhões, de galpões, de recria, temos aqui a parte da reprodução, que é exatamente a maternidade, o bodário, ao fundo o berçário, né, com o nascimento e os primeiros cuidados até a desmama dos filhotes nascidos aqui na propriedade, e toda a parte de produção com as cabras em lactação, a estrutura da sala de ordenha e também o laticínio. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer em detalhes aqui, vamos lá para a gente conhecer cada uma dessas áreas? Vamos sim, Luciano. Vamos lá conhecer cada uma dessas estruturas. Granja Leiteira Capriana, tendo a oportunidade de conhecer aqui na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro, no município de Sapucaia. Porém, um fator importante nas propriedades, muitas vezes negligenciado pelo produtor, né, é a falta de ter um espaço, por mais simples que seja, mas dedicado aos cuidados mínimos com os animais quando necessário. Nós estamos aqui num ambiente, né, que você tem esse trabalho. Que ambiente é esse? Que trabalhos são desenvolvidos aqui? Exatamente, Luciano. Aqui seria a nossa farmacinha, né? Onde a gente deixa armazenado as vacinas que a gente aplica nos animais, a medicação que eventualmente a gente precisa usar, né, para ter um suporte, né? São as medicações de apoio aí se acontece algum problema com os animais. E aqui a gente tem uma estrutura que a gente consegue ainda desenvolver alguns procedimentos que são muito eventuais, né? Que é algo bom, a gente não tem muito incêndio para apagar. Então, se precisa uma sutura ou algo do tipo, por algum acidente, a gente ainda tem essa salinha aqui para auxiliar aí nessas questões. Prevenção antes de mais nada, né? Curativo eventualmente, quando necessário e se necessário. Exatamente, né? exatamente. Esse é o foco, né? Exatamente. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui esse espaço dedicado a uma farmácia, né? Uma estrutura, uma mesa de procedimentos com os medicamentos e vacinas devidamente armazenados para quando a necessidade ser realizada, mas todo um trabalho sanitário preventivo, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, sobre prevenção
sanitária aqui na propriedade. Poliane, fundamental, controle zootécnico, né? Quem não anota, não gerencia. É verdade. Dentro de um processo desse, da magnitude, do tamanho de um projeto desse, como é que é todo o trabalho que vocês fazem aqui de controle, anotação zootécnica e análise zootécnica aqui das informações obtidas? Luciano, a gente tem aqui um sistema que gerencia todo o manejo, todo o rebanho, tá? Mas para que a gente consiga gerenciar esse animal dentro desse sistema, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar esse animal. Perfeito. Né? Então, assim que esse animal nasce, quando eu abro o registro dele, ele já recebe uma identificação. Essa identificação, ela indica a ordem de nascimento desse animal. Ou seja, nós temos aqui a plaquinha com o número 49. Quer dizer que foi a cabrinha número 49 que nasceu dentro da estação, dentro do ano, né? Ok. E essa placa te permite reutilizar dentro do processo de nascimento? Me permite, uma vez que ela recebe outras identificações no decorrer da vida dela. Porque ela é efetivamente só para registrar aquele momento do nascimento, naquela informação em função daquela estação de monta. Exatamente, exatamente. E aí, quando ela atinge por volta de 30 a 45 dias, ela já recebe uma outra identificação, que é o microchip, tá? Nós temos aqui o aplicador, como você pode ver. Então, a gente faz a microchipagem desses animais, e aí a gente tem, né, um problema muito grande, porque as cabras são curiosas, então elas começam a morder e perdem a plaquinha. O microchip, a gente já reduz essa chance de perda, né? E a gente consegue identificar melhor esse animal. Você, inclusive, teve experiência com outros tipos de identificador também, né? Você falava com a gente aqui que também não funcionou, né? Trouxe até aqui, né, Luciano? Coloquei aqui pra gente ver. A gente testava, né, até aqui uma cabra que teve aqui logo no início, que a gente começou o rebanho. A gente utilizou essas correntinhas, elas ficavam muito bonitinhas de colar, mas elas raspavam a identificação aqui, porque ficavam mordendo, e até mesmo perdia, caía debaixo do aprisco, era um caos para procurar a placa, porque se uma perde, tudo bem, agora 2, 3, e começa a aumentar, a gente começa a perder o animal dentro do rebanho, né? Claro. E aí a gente até tentou utilizar também esses colares para identificar a baia, porque um dos problemas que a gente tinha, né, e agora a gente conseguiu fazer outro tipo de identificação, de marcação, né, era com a questão dos lotes de ordenha. Então a gente tentou utilizar esse colar aqui para definir os lotes de ordenha, né? A gente colocava aqui uma faixinha laranja, uma faixinha verde, para identificar cada um a sua baia. Só que, mais uma vez, elas muito curiosas, tá até aqui, ó, tá até comido aqui, ó. Elas conseguiram, não deu certo, elas conseguiram... Também não funcionou. Não funcionou, elas conseguiram arrancar. E aí, o que a gente chegou? Então, elas vão utilizar essa plaquinha nos primeiros meses de vida dela, e aí ela vai receber a microchipagem e também uma tatuagem, né? Perfeito. Então, a gente tem 2 identificações desses animais depois da vida adulta. 2 identificações que são difíceis, né? De sumir, ou ela perde o chip, muito difícil acontecer. Okay. E a tatuagem, a não ser que ela não seja bem feita, a gente consegue ver nitidamente aí no decorrer da vida do animal essa identificação. O microchip e a tatuagem você faz a partir de que idade do animal? O microchip, ele recebe esse microchip a partir dos 30 dias de vida, de 30 a 45 dias ele já está sendo microchipado, okay, tá? A tatuagem a gente faz com o animal mais velho, bem próximo dele ir para recria, por conta do tamanho da extensão da orelha, okay, né? Para o aplicador entrar direitinho ali, a tatuagem ficar nítida e fácil da gente identificar. Perfeito. Esse microchip de fácil aplicação, simples, como é que ele vem ali dentro daquela ampola que você estava mostrando pra gente aqui? Vou mostrar para vocês. Ele parece um grãozinho de arroz. A aplicação dele é muito fácil, mas ele é muito pequenininho. Se a gente dá um esbarrão aqui... Ele tá dentro dessa agulha. Isso, ele já some. Ele fica dentro da agulha, a gente introduz. Esse é o microchip. Isso. E aperta e dá o cliquezinho, escutou o cliquezinho, tá aplicado. Você falava com a gente, inclusive, que tem uma questão também do ponto de localização da aplicação desse microchip. Não é qualquer local do animal e nem em qualquer posição que você faz a aplicação, né? Não, Luciano, a gente tentou aqui em vários locais, no pescoço, né, na base da cauda, e acabava que esse microchip ia se movimentando, então a gente perdia a leitura. E aí a gente foi fazendo o teste e chegou, né, na aplicação intradérmica no rabinho das cabras. Eu vou até mostrar a cabrinha aqui pra gente ver, né, onde está aplicado o chip dela. Então essa posição é a posição que vocês chegaram aqui a conclusão que é a melhor situação. Intradérmica na cauda. Na cauda. E não tem ela problema. Cicatriza e fica naquele ponto. Cicatriza e fica bonitinha, não tem problema.
não tem problema de infecção, porque o furo fica muito pequenininho, a gente passa um unguento ali, não causa sangramento, aquela coisa assim, assustadora de sangramento, Perfeito. Raramente sangra, e o chip fica ali bonitinho, ele cicatriza, fica perfeito. Uma agulha simples de uma aplicação de medicamento, Sim. que vai um microchip, no lugar do medicamento é o microchip. Sim. Né? Vamos lá ver a leitura, ver como é que isso funciona? Então vamos lá. Luciano, nós temos um animal aqui que já foi microchipado, tá? Okay. Vou mostrar para você a posição que a gente conseguiu e achou ideal para fazer a microchipagem, tá? Okay. A gente pega o rabinho dele aqui, levanta, a gente aperta aqui assim, né, para dar a pelinha. Então tem umas que tem um rabinho mais gordinho, outras tem um rabinho mais magrinho. E a gente vem com o aplicador e introduz aqui. Outra pessoa sempre auxiliando, segurando, né, contendo o animal e segurando aqui para facilitar. Então é a aplicação intradérmica mesmo na cauda. Exato. E introduz aqui, tá? Vou mostrar. Uma vez aplicado, você tem aí a identificação do animal com todas as informações e aí começa a ter aí, você tem aí um bastão de leitura, é isso? Exatamente. Vou mostrar aqui como a gente identifica esse animal. Então essa cabra já estava identificada. Quando eu vou microchipar, eu faço a leitura, vejo na planilha, né? Vou procurar o número dessa cabra aqui pelaquela plaquinha que eu mostrei, e aí vai estar lá o nome, ó, essa cabra aqui é a cabra 131, nascida em 2024, e o nome dela lá na planilha é Na Lua. Então 4 ali indica o ano de nascimento, Exato. 131 o nome dela, e na Lua o nome que foi dado a ela. Isso aí. E a gente tá vendo aquela sequência de números logo atrás, onde está escrito berçário, é o número do microchip, né? É o número do microchip. Do microchip. Isso. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui a leitura do bastão. E com esse bastão você permite, inclusive, gerenciar uma série de informações. É um software, né, embutido aí no bastão, não é isso? Exatamente. Ele também tem o aplicativo que gerencia nele, né, o software que gerencia as informações do rebanho, que permite que a gente puxe, né, planilhas com as informações que a gente realizou da leitura, e a gente pode cruzar dados, né? Ele facilita demais o manejo no campo. Perfeito. Nós estamos vendo aqui o sistema de identificação para controle zootécnico no rebanho, Granja Capriana, tendo a oportunidade de ver aqui todo o trabalho de manejo para o controle zootécnico e informações. Como a gente falou, Luciano, a gente tentou usar esse sistema também, não deu certo, a gente mostrou o microchip, e agora eu vou falar um pouquinho da tatuagem, né, que é outra forma de identificação que a gente utiliza aqui. Tá? Então nós temos aqui o aplicador, né, de tatuagem. Ele vem com diversos números, né, para que a gente faça a ordem de identificação que seja conveniente, né, para cada propriedade. E aí a gente monta esse aplicador, né, lembrando que o animal já desde que nasce ele já tem um número pré-definido. Então a gente monta esse número para executar a tatuagem no animal, né? Então aqui a gente pode estar fazendo uma simulação aqui. Essa seria a cabra 4033, né? O ano de nascimento 2024, exato. 033 o número dela. Isso, com a ordem de aparição, né? A cabra número 33, que nasceu no ano de 2024. Perfeito. Bom, vamos ter a oportunidade agora de ver na orelha do animal como é que fica essa tatuagem. Então o animal leva a tatuagem e o microchip, sistema de identificação aqui na Granja Capriana, tendo a oportunidade de ver todo o trabalho de identificação e controle zootécnico. Luciana, agora a gente vai ver aqui a questão da tatuagem no animal, né? Esse aqui é um animal nascido em 2018, tá? Na época que esse animal nasceu, a gente ainda tatuava 2 dígitos do ano. E a gente viu que não havia mais necessidade, uma vez que agora a gente ia entrar na parte de 2000, né? Dos anos 2022, 2021, 2023, enfim. E a gente viu que seria melhor usar somente o último dígito e formar com 4 números. Ok. Certo? A gente consegue ver aqui, ó, que essa cabra é a cabra nascida em 2018, 254. Se você estivesse trabalhando hoje com o ano, por exemplo, 2028, seria só 8, né? 254. Essa aqui na época vocês pegavam os 2 primeiros números do ano. Então aqui uma cabra nascida em 2018, foi a cabra de número 254 nascida aqui na propriedade nesse ano de 2018. Isso aí. E esse mesmo número está no chip. Esse mesmo número está no chip. Então o animal tem uma dupla identificação para você manter sempre o controle no animal, evitando de perder. E a tatuagem está aí, não perde a orelha, né? Não perde a orelha. É uma oportunidade que a gente tem de ver
que são as práticas, né, o dia a dia que mostra a melhor forma que o produtor pode trabalhar a identificação. O importante é não deixar de fazer identificação, né? Para poder ter realmente controle zootécnico e informação de todo o rebanho. É aquela longa história que a gente sempre fala e escuta durante a graduação da importância de se ter estruturado, né, a escrituração zootécnica dentro da propriedade. Perfeito. Então, estamos tendo a oportunidade de continuar falando desse trabalho da escrituração zootécnica aqui na propriedade. Agora nós estamos aqui no setor administrativo da fazenda. Temos aqui a Karina, que é responsável também por gerenciar, né, esses dados no sistema que a gente comentou aí no decorrer do dia. E a gente pegou ela aqui no pulo do gato fazendo a entrada aqui de nascimento, né, Karina? Vamos mostrar um pouquinho de como funciona? Então ela vai dar a entrada ali, né? Ela entra com aquela identificação da mãe que a gente mostrou, né? A cabra 3087. E aí ela vai dizer que essa cabra pariu, o dia em que pariu, a hora, né? Data, a hora, se foi macho ou se foi fêmea. E se teve algum tipo de problema no parto, a gente dá a entrada. Dando a entrada da mãe, do ok. Se ela tiver uma fêmea, ela abre uma ficha para a gente cadastrar essa fêmea agora dentro desse sistema, certo? Aí a gente coloca quantos machos e quantas fêmeas essa cabra teve, né? E aí na fichinha da fêmea a gente já cria aquela questão do nome, que a gente tem um nome por ano, né? Uma letra por ano, entra a questão do nome e também já surge para ela o número do DP, né? Que é aquele númerozinho que identifica ela, que vai no chip e que vai na tatuagem. E a partir daqui você consegue efetivamente todos os lançamentos, controles zootécnicos, numeração, identificação do animal e te permite todo tipo de relatório, né? Para manter efetivamente um controle de todo o rebanho, de todos os processos. Nós estamos mostrando aqui especificamente, né, um momento de registrar questões do parto, mas você faz o controle de um modo geral do rebanho em todas as situações. Então, o software te permite esse trabalho. Sim, eu consigo subir aqui a questão de tratamento, de cobertura, mudança de localização, uma vez que essa cabra saiu da baia em que ela está, se ela foi para recria, se essa baia, inclusive os status também a gente consegue alterar, né? Se foi uma cabra que estava em lactação e ela entrou para secagem, logo entrou para o pré-parto, a gente consegue fazer essa mudança de status e a mudança de localização também. Você consegue buscar em cada relatório o número de animais que está por categoria, quais que estão naquela categoria, e cada mudança você faz a alteração aqui no software, no controle. Da mesma forma o controle leiteiro. Sim. Já vem todo para o sistema. Então, índices zootécnicos, controles zootécnicos para que tenha gerenciamento. Quem não anota, não gerencia. Granja Capriana, profissionalismo e muito trabalho sendo desenvolvido aqui no processo de controle zootécnico. Poliana, outro cuidado que a gente tem sempre mostrado nas visitas da Expedição Bem Brasil é a questão do controle sanitário. Medidas sanitárias, profiláticas, calendário de vacinação. Vocês têm aqui um rebanho bastante grande, nós falamos aí em torno de 1.000 animais fixos na propriedade aí durante todo o ano. Nós temos aí ambiente da aparição, né, a maternidade, ambiente em que os animais estão lá no berçário, tem a parte da ordenha, né, tem a parte da recria, como manter a sanidade do rebanho de forma organizada, né, e evitando que os problemas efetivamente adentrem o rebanho. Certo, Luciano. O que acontece? A gente sempre gosta de falar que o veterinário, ele não tem que, o veterinário, né, o técnico, o zootecnista, ele não tem que trabalhar apagando incêndio, ele tem que trabalhar evitando que esses incêndios aconteçam. E um dos fatores, né, é a questão sanitária do rebanho. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa estudar muito o ambiente em que a gente está inserido, até para a gente estruturar essa questão, né, de controle de profilaxia das vacinas, por exemplo. Né? Conhecendo aqui a nossa região, conhecendo as doenças que incidem aqui, hoje o nosso calendário de vacinação, por exemplo, nós só temos a vacina de clostridiose, que a gente sabe que não perdoa, né? Independente do lugar em que a gente estiver, a gente precisa fazer a vacinação de clostridiose. Ou seja, o animal, a mãe no pré-parto, ela recebe a vacinação de clostridiose e o filhote, aos 45 dias de vida, ele recebe uma dose de vacina de clostridiose também, depois o reforço é anual. Esse trabalho anual com as fêmeas, então, no terço final de gestação, ela recebe ali a vacinação contra a clostridiose. Exatamente. No pré-parto, ela recebe a vacinação contra a clostridiose. E os nascidos, 45 dias de nascido, isso depois aí. Uma vez ao ano novamente. Isso aí. Existe alguma outra vacina obrigatória que vocês utilizam aqui? Não, Luciana, a gente só mesmo trabalha com a vacinação da clostridiose, uma vez que, como eu disse, né, a gente tem
todo o conhecimento de como funciona aqui. A gente tem um vizinho que tem o gado completamente extensivo e a gente não vê indício de raiva. A nossa estrutura, se você passar aqui durante a noite, você vai ver algumas luzes acesas também, que são o suficiente. A estrutura é toda montada, né, para que a gente não tenha a presença de morcegos aqui, possa acontecer algum acidente, né, de morder algum animal. Ok. Então não existe hoje um problema, além da questão da clostridiose, é a única vacina obrigatória aqui. Porém, nós sabemos também que dentro da ovinocultura e da caprinocultura mundial, um grande problema que aflige, que afeta rebanho, que aflige o produtor, é a verminose. Em especial, o Haemococcus contortus. Como é que está a questão do controle de verminose aqui no rebanho? Luciano, como os nossos animais eles ficam 100% confinados, tá? Periodicamente a gente faz o APG do rebanho, né? A gente faz um APG amostral e o resultado que a gente tem é que ou a carga é muito baixa, insignificativa, tá? Ou nem aparece nada. Então a gente não faz a vermifugação desses animais, uma vez que eles não pastejam, né? Não tem, apesar da gente ter um piquete ali recreativo, não é um pastejo de complemento nutricional que seja o suficiente para contaminar esse animal, né, para que o parasito complete o ciclo e venha a infectar esse animal. A verminose aqui, sem problema nenhum. Sem problema com verminose. E falando aí em verminose, falando em profilaxia, vem a questão da limpeza e desinfecção de instalações. Como é que é o procedimento e a rotina de vocês aqui? São muitas instalações para a gente limpar, né? Então, a gente precisa ter um controle muito rígido. Essa época do ano, apesar da gente estar em seca, faz muito frio, então tem muito sereno. As instalações, elas ficam muito escorregadias, então a gente precisa intensificar a limpeza, né? A gente tem aí cabra parindo, então a gente sabe que tem os restos placentários, são coisas que é tudo o que o micro-organismo gosta para ele aí fazer, para ele mostrar um problema pra gente. Então a gente controla muito bem essa questão de limpeza de baia. Então pelo menos uma vez na semana a gente está limpando as instalações, né? A gente varre, raspa para tirar tudo que está agarrado, faz vassoura de fogo, passa o CB30, né, um sanitizante, e ainda joga o cal virgem mesmo para garantir a eficiência dessa limpeza. Isso nós estamos falando da parte superior das instalações do ripado, né? Isso. E abaixo do ripado, como é que é esse controle e de quanto em quanto tempo a limpeza é feita na parte de baixo do ripado? A gente preconiza que essa limpeza seja feita de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para não juntar, né, para não juntar muita matéria e começar a causar problema para os animais que ficam por cima. Questão de cheiro, amoníaco, né, até mesmo proliferação de micro-organismos. Então é um controle que vocês fazem aqui dentro de um calendário e a observação de acordo com a necessidade e a época do ano. Exatamente. Controle sanitário, sanidade do rebanho para que haja produção, reprodução e a produção de leite em qualidade. Granja Capriana, estamos aqui conhecendo um pouco mais desse trabalho, conhecendo aqui os detalhes dos manejos aqui na propriedade. Falando de sanidade, né, Luciano, como a gente estava falando, nós temos aqui a instalação que a gente chama de enfermaria. O que consiste a enfermaria? A enfermaria vem para cá os animais que a gente identifica algum problema, independente da categoria em que ele está. Se ele precisa passar por algum tratamento ou alguma observação, a gente retira esse animal da baia, né? Até para que, se for uma doença infecto-contagiosa, não contaminar os outros animais sadios. Então eles vêm para cá, que é um local que está sempre passando, está próximo da sala de procedimento, tem sempre pessoas passando, então a gente consegue ter uma observação melhor desses animais. Você tem aqui, cada uma dessas baias aqui são baias individualizadas para trabalhar a questão da enfermaria com os animais que eventualmente tenham necessidade de serem isolados, vem para esse espaço. Exatamente, exatamente. As baias são individuais, né? Até por uma questão também de contaminação, né? De doenças. Então a gente faz também o trato individual desses animais. Se eu vejo que um animal está com alguma condição de score ruim, ele vem para cá também para receber um trato especializado, né? Ele é separado e vem receber algum trato que possa ajudar ele a retomar aí. Então, de fato, é monitoramento e controle individualizado, além dos calendários aqui de limpeza e de vacinação. Né? Exatamente. Manter a sanidade do rebanho o ano todo. Exatamente. O trabalho sendo feito aqui, conhecendo um pouco mais da estrutura da enfermaria, né? Quando eventualmente os animais necessitam ser isolados, o espaço dedicado a eles aqui, para evitar qualquer tipo de contaminação no rebanho. Kevin, dentro do trabalho que vocês fazem aqui da nutrição, a parte de produção de concentrados também é a produção própria de vocês, né? A formulação é de vocês
e organizada toda aqui na propriedade. Isso. A gente chama esse espaço aqui de fábrica de ração. Na verdade, não é bem uma fábrica, né? Porque os ingredientes concentrados não são fabricados, mas eles são misturados. Ok. Vocês conseguiram ver, né, pelas imagens anteriores, que a gente dispõe de um vagão misturador aqui, tá? Perfeito. Aquele vagão, ele tem junto com ele uma balança. Nessa balança, a gente tem um registro, né, de todas as receitas, sejam elas de concentrados ou de dietas, tá? Essas receitas, elas ficam cadastradas no nosso sistema de gerenciamento da nutrição, que é integrado com a balança do vagão forrageiro, e lá a gente categoriza as receitas de 4 principais grupos, tá? O grupo de lactação, o grupo de recria, o grupo de pré-parto e o grupo de berçário. São 4 formulações de concentrados diferentes e 4 formulações de dietas diferentes. Okay. E essas a gente utiliza para fazer a nutrição do rebanho como um todo. Como elementos básicos, né, aqui que a gente utiliza na fábrica de ração de ingredientes concentrados, nós vamos ter o milho, que a gente adquire como milho grão e é armazenado em tuias. Nós temos 3 tuias que vão dar aí capacidade aproximada para algo em torno de 200 metros cúbicos, tá? Se a gente for transformar isso para tonelada, cai um pouquinho. E nessas tuias fica armazenado o milho grão. A partir daí, a gente recolhe esse milho grão da tuia por meio de roscas transportadoras que vão levar o milho para o moinho de fubá, né, que é um moinho de martelo, onde o fubá é feito. A gente utiliza uma peneira de 8 milímetros e a partir disso a gente tem a fabricação do nosso fubá. O fubá vai ser o ingrediente base para todas essas, vai ser o que vai estar em maior concentração nos concentrados, né, nas rações que a gente produz aqui. Esse fubá, então, ele é misturado com outros ingredientes. Como vocês podem ver lá no fundo, a gente tem uma pilha, né, de sacos empilhados de soja, e isso se deve ao fato de que a soja, nós não somos nem pequenos, nem grandes o suficiente para ter uma logística um pouco melhor com a soja. Claro. Então a gente faz compras de soja que sejam aí para no máximo de 3 meses. Tá? Por essa razão, a gente não consegue comprar soja a granel, a gente precisa comprar soja em saco, tá? Mas a gente compra direto dos fabricantes. Então, basicamente, né, como energético, tem entrado o milho aí e proteico a soja, são os 2 principais produtos aí. Exatamente. Eventualmente, você usa algum substitutivo, tanto para energético quanto para proteico, ou isso, a mudança disso influencia aí na questão da produção das cabras? A gente tem que estar de olho principalmente no custo, né? E aqui, para nós, apesar de ter oferta de alguns outros ingredientes concentrados, como farelo de trigo e a polpa cítrica, a oferta disso e o custo, quando a gente olha no custo da energia disponível nesses alimentos, acaba não sendo vantajoso. Então, por isso, a gente acaba ficando com o uso da soja e do milho, né? No caso, a energia proveniente do milho. E aí, até aproveitando a atenção, puxando um gancho nessa sua fala, né? A importância do produtor que está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil entender, né, que a avaliação ela deve ser regionalizada, né? Para cada região você tem a oferta de insumos diferentes e que tem que levar em consideração na formulação dessa ração o custo, para entender o custo final do concentrado pronto, né? Exatamente. Então, possa ser que tenham períodos do ano em que para determinadas regiões seja oportuno adquirir um caroço de algodão, né? Ou algum outro elemento que possa ser utilizado, DDGS na região do Centro-Oeste, onde a gente tem bastante usina de milho, né, para a produção de etanol. Então, assim, depende da região que você está, você vai ter uma oferta de ingredientes que são, na maioria das vezes, subprodutos, né, exceto pelo milho grão aqui, de outros processos produtivos que possam ser utilizados na formulação das rações, tá? Aqui pra gente não tem uma oferta muito grande, então claro, a gente fica limitado à utilização do milho e da soja. Kevin, falando aí, né, da produção de leite, efetivamente, vocês já conseguiram fazer alguma correlação com a alteração da alimentação na qualidade final do leite, principalmente na composição de sólidos totais do leite? Perfeito, né? É dito na literatura que as dietas com maior teor de fibras, né, elas vão impactar em um leite com maior teor de sólidos também. Isso a gente viu lá atrás, quando a gente fez uma mudança na nossa dieta, saindo da silagem de milho para entrada na silagem de capiaçu. Houve um acréscimo aí de em torno de 1,5 a 2 pontos percentuais na produção de sólidos, né? Quando era dieta total com silagem de milho, passou a dieta total com silagem de capiaçu. E com a silagem de capiaçu aumentou esses sólidos totais? Aumentou os sólidos totais em função do maior teor de fibra da dieta, tá? E você tem aí também o hábito alimentar do animal, né? Por um lado, você melhorou a qualidade do leite, por outro lado, você tem o desafio de fazer com que esse animal consuma, né, o volume necessário que ele precisa para suprir a sua necessidade, né? Exatamente. A gente está falando de alimentos com baixa densidade energética que vão trazer limitações físicas, né, na questão ruminal,
de ingestão do alimento. Então a gente tem uma limitação do consumo de matéria seca, não por conta da matéria seca do alimento, mas sim por conta do teor de fibra, que diminui a taxa de passagem dentro do rumen. Isso vai fazer com que o alimento fique mais tempo ali, demore mais tempo para ser digerido e a cabra passe menos tempo no coxo se alimentando. E aí no desafio da dieta total é a complementação, a suplementação com concentrado para suprir essa deficiência nesse caso, né? E que muitas vezes a gente não vê isso na ponta, né, no tanque, né? Então, por mais que a gente eleve os teores de concentrado na dieta, muitas vezes a gente não consegue atender toda a demanda nutricional. A gente precisa que um volumoso de qualidade ele venha fazer esse equilíbrio, né? Então, nem sempre as tabelas elas vão responder para a gente de forma exata, né, de forma precisa. A gente precisa realmente fazer o ajuste no coxo, com o que o animal está comendo e com o que ele está produzindo. E levando em consideração, né, que em média 60% a 70% do custo de produção está na alimentação, o concentrado tem um peso aí fundamental nisso, né? Quer dizer, não basta só suplementar o concentrado, precisa levar em consideração o custo dele também, né? O custo que ele tem e o equilíbrio dele dentro da dieta, né? A gente precisa que o concentrado ele venha a suplementar as carências que o meu volumoso tem. Então, não só na parte energética e proteica, mas também na parte mineral. E aí aqui entram os núcleos, né? A gente dá muita ênfase à mineralização do rebanho aqui. Utilizamos minerais de alta qualidade, né, de empresas fornecedoras idôneas, porque hoje isso virou uma dificuldade bem grande em relação ao que você tem de oferta. A gente tem pouca disponibilidade de produtos que sejam específicos para caprinos, né? Talvez 1 ou 2 produtos no mercado, aí 3 no máximo que a gente vê. Então a gente tem que recorrer aos produtos de bovino se a gente quiser trazer uma nutrição de alta performance. Perfeito. Né? E aí a importância também do produtor entender da necessidade de buscar um bom profissional que entenda de nutrição, que seja um especialista em nutrição, para que ele possa ter a orientação adequada. Não basta eu decidir trocar ou substituir ou usar esse ou aquele produto assistindo aí muitas vezes a um filme, a uma reportagem de televisão. Cada caso é um caso e o profissional tem que estudar isso com muita dedicação, né, Kevin? Com certeza, tá? Aqui na Capriana não sou nem eu, não é nem a Poliane que vocês acompanharam ao longo do vídeo que faz a formulação das dietas, né? A gente conta com o suporte de um nutricionista especializado na nutrição de pequenos ruminantes para poder fazer os ajustes finos, né? Então esse nutricionista, ele tá olhando para os números, para as tabelas. Nós aqui dentro da Capriana, nós estamos olhando para o coxo, para a produção e conjuntamente, nessa interface de troca de experiências, a gente vai fazendo os ajustes que a gente considera necessários nas dietas. Perfeito. Oportunidade aqui, Expedição BR Brasil, de conhecermos aqui mais um detalhamento na produção dos concentrados formulados aqui na propriedade Granja Capriana, aqui no município de Sapucaia, com o engenheiro agrônomo Kevin, responsável aqui pela parte da nutrição, produção de volumosa e a produção de ração dentro da estrutura aqui da propriedade. Kevin, nós falávamos há pouco aqui, quando você falava com a gente da produção do capiaçu aqui na propriedade para a produção de volumosa, você chamava a atenção da gente da importância do ponto de colheita e da qualidade, não só da compactação, como da vedação, né? Fala um pouco pra gente do porquê dessa preocupação que você salientava pra gente aqui. Olha só, a gente sempre tem esse desafio a campo de enxergar o período ótimo em que a gente vai ter qualidade e quantidade de forragem para poder fazer a ensilagem. Muitas vezes a gente não consegue ir naquilo que a gente deseja. A gente tem que fazer aquilo que a natureza nos permite, com todo o aparato tecnológico que a gente dispõe para chegar lá, certo? Mas é sempre importante a gente buscar um equilíbrio. Se o capim, né, principalmente aqui falando de do BRS Capiaçu, de uma capineira, tá? Se o capim ele passa demais do ponto de matéria seca para o corte, a gente está falando entre 18% e 22%, a gente vai ter um baixíssimo teor disponível de proteína. E isso vai impactar lá na nossa regulação, né, da dieta, com uma adição de concentrado proteico caríssimo, que é o farelo de soja, quando a gente sabe, tá? E se a gente colhe muito abaixo do ponto de matéria seca, então abaixo de 18%, a gente tem um desafio, porque a gente tem que adicionar ingredientes ricos em matéria seca nessa silagem para chegar minimamente aos 18%, onde a gente vai ter garantia de uma qualidade dessa silagem, né? Principalmente na sua conservação após o silo aberto. Os produtores que normalmente têm o interesse de fazer a produção da silagem com capiaçu, sempre relata com a gente o problema com relação à utilização ou não de aditivos e também à utilização ou não de algum tipo de produto, normalmente o fubá, né, ou outro produto que vai melhorar a palatabilidade e ajudar na fermentação. Como é que tem sido a sua experiência aqui? É desafiador, tá? Eu sempre chamo a atenção isso para o pessoal que trabalha com a gente aqui na Experiência Capriana ou para os próprios colaboradores, que qual é a principal diferença que a gente tem de uma planta de capim para uma planta de milho, tá?
E essa principal diferença vai estar na espiga. E a espiga vai fazer com que a planta de milho ela tenha todas as características necessárias para que a gente chegue numa silagem de altíssima qualidade. E nós tivemos essa oportunidade lá atrás de produzir silagem de altíssima qualidade. Por quê? Porque a gente tem na espiga os grãos de milho que vão ser fonte de amido, carboidrato solúvel, que vai ser utilizado como alimento para os micro-organismos que vão promover a fermentação dessa massa que está sendo ensilada. E é isso que vai garantir um rebaixamento de pH em velocidade suficiente para que a gente tenha, então, uma estabilidade dessa silagem. Tá? Perfeito. Então, isso é muito importante. Os aditivos eles vão vir fornecer justamente esses carboidratos que a gente tanto precisa para equilibrar, portanto, a condição de carboidratos que a gente vai ter nessa silagem. Não dá para fazer uma silagem de capiaçu sem uso de aditivo? Dá para fazer, mas é um risco bem grande. Tá? E a gente tem que acertar muito bem o ponto da matéria seca e a qualidade que esse capim está lá no campo, aproveitando isso para poder acompanhar lá o grau Brix que a gente vai ter desse material. E esse é o desafio muitas vezes a campo, né? Quer dizer, de você conseguir, levando em consideração que grande parte dos produtores não tem a possibilidade de irrigação, que conta com o tempo, conta aí com fatores que ele não domina, aí vem o desafio, de né? maquinário, né? A gente muitas vezes conta com serviço de terceiros e esse terceiro tem que estar disponível, você não consegue encaixar aquela janela, vem uma precipitação, você acaba tendo que atrasar a colheita, nisso daí a planta está com alta temperatura, alta umidade, acumulando matéria seca em 0,5% por dia, tudo isso vai dificultar, então esse ajuste. Então quando a gente tem a utilização de um aditivo, a gente consegue meio que corrigir esses principais problemas, tá? Não vai chegar aquilo no coxo, o que é uma silagem de milho, o que é uma silagem de um sorgo de alta qualidade, né? Mas a gente vai conseguir chegar pelo menos a uma silagem que seja estável. E como a gente pode ver aqui, né? Um painel que tenha ausência de pontos pretos. Isso é muito importante, tá? Luciana, a gente conversando aqui, a gente precisa perceber que o cuidado que a gente tem aqui com a silagem, ele não está só no acompanhamento do campo, ele não está só no acompanhamento do tamanho de partícula, mas ele está também na compactação. Existem regras práticas que a gente utiliza, né? Então a gente mensurou ao longo do tempo qual era a quantidade de silagem que a gente conseguia, de silagem não, mas de forragem que a gente conseguia descarregar no interior do silo. E com base nisso a gente selecionou a máquina de compactação para que ela fosse adequada. Existe uma regra prática que 40% da massa que você vai ensilar por hora tem que ser o peso da sua máquina. Então, aqui a gente descarrega em torno de 10 toneladas por hora, a gente precisa de um trator de pelo menos 4 toneladas para a gente estar chegando numa compactação mínima, que seria de 650 quilos por metro cúbico, para atingir uma silagem de alta qualidade. Uma densidade de alta qualidade depois de pronta, efetivamente. Depois de pronta. E aí a gente vai ver isso na hora que a gente estiver cavando aqui, né? Tem outras regras que a gente utiliza, né? O rastro do pneu do trator, para a gente saber se isso está compactando de forma adequada também, tá? Mas compactar não é a solução dos problemas. A gente precisa tanto compactar quanto vedar muito bem. Esse é outro detalhe fundamental que muitas vezes o produtor peca aí. Faz tudo correto, colhe no momento certo, no ponto adequado, faz também o tamanho da partícula com a máquina bem regulada, afiada, faz a compactação, mas não faz a vedação. E aí tá um faz detalhe mal feita, né? Que muitas vezes a gente agrega em custo 2 a 3% do custo da silagem, tá num elemento que a gente se adiciona aqui, faz toda a diferença, tá? Eu não conseguiria ter essa superfície de silo aqui se eu não utilizasse essa primeira lona que a gente tá vendo. Eu vou fazer questão de puxar aqui só para enfatizar, tá? Essa é uma lona que é de poliamida. Ela é um plástico, né? Que ela tem uma composição específica que funciona como barreira ao oxigênio. Então ela tem permeabilidade seletiva, ela não permite que o oxigênio atravesse ela. Então por mais que eu tivesse as lonas laterais que cobrem a lateral do silo, tivesse a lona que vai na superfície, grossa, com proteção UV, eu teria ainda assim a passagem de oxigênio para dentro. Então para eu não ter isso, o que a gente utiliza? Essa outra lona aqui por baixo, que ela vai impedir que a gente tenha a passagem do oxigênio para dentro da silagem. E é só assim que eu consigo ter uma silagem... Essa qualidade que a gente está vendo aqui. Com essa coloração aqui, com a ausência de pontos pretos na superfície, por exemplo. Quer dizer, antes efetivamente então, de eu cobrir com aquela lona dupla face comumente encontrada no mercado, essa lona de poliamida é fundamental para evitar exatamente aquela perda que normalmente a gente vê quando abre a silagem, que é uma camada por cima. E diga de passagem, dependendo do tempo que ela fica armazenada, ela vai passando para a silagem toda, né? Exatamente. Então assim, e aí que tá? Um detalhe de 2, 3%. Quando você olha é um absurdo, é caro, tá? Para se utilizar. Mas quando você dilui isso no custo da silagem, isso impacta muito pouco. Então talvez a perda que você está tendo na silagem, em função de não utilizar uma tecnologia disponível para a gente hoje em território nacional, né? A gente adquire de um fabricante nacional,
a gente está pecando, perdendo isso lá na E o frente. custo lá na frente é muito maior pelo desperdício, pela perda que você deixa de aproveitar esse material. Por todo o trabalho que você tem. Não tenha dúvida. E todo o cuidado, desde o plantio, a colheita, a compactação na hora da vedação, como você falou, um custo percentualmente do custo total muito baixo para você deixar de utilizar, né? Exatamente. Aqui a gente ainda tinha algumas falhas, tá? No momento que a gente coloca essa lona na superfície, os cantos a gente não conseguia fechar elas, porque a gente ainda precisava compactar a lona lateral, né? Então a gente não conseguia jogar ela junto com a lona lateral, senão a gente não conseguia concluir o fechamento do silo, tá? Aqui vão 2 lonas na lateral, né? A gente cava os primeiros 50, 60 centímetros do silo, Ok. aqui, coloca essas 2 lonas laterais abertas, coloca a lona O2 cobrindo todo o silo, fecha as lonas laterais e depois cobre com uma 3ª lona por cima, tá? Perfeito. Então todo esse cuidado é para a gente preservar aquilo que tanto nos custou produzir, tá? Claro, não tenha dúvida. E uma vez utilizando todos esses cuidados, né, fazendo o passo a passo adequadamente, como você chama a atenção aqui, em média, quanto tempo você consegue manter esse silo armazenado, se houver necessidade de manter? Na sua experiência, o que você vê, desde que é adequadamente vedado, desde que não haja também, né, nenhum acesso de animais que venha furar essa lona, etc., alguma coisa externa? Em média, quanto tempo de armazenagem permite um produto desse para você armazenar a produção na propriedade? Olha, já tivemos experiência aqui de chegar em torno de 8 meses com a silagem armazenada, tá? Nunca conseguimos chegar a 1 ano, não porque ela não se conserva, mas porque as bichinhas lá não deixam, né? Então é muito difícil da gente conseguir equalizar essa conta para chegar a mais tempo do que isso. Mas 8 meses a gente já teve de experiência aqui. Para a gente fechar aqui esse assunto da produção de volumoso e a questão do planejamento alimentar. Não dá para o produtor negligenciar a falta de planejamento. O animal está ali para consumir o tempo todo, tem a necessidade, né, de ter o volumoso de qualidade em quantidade adequada. E muitas vezes a gente fica vendo o produtor que começa errado, né? Começa pelo telhado, compra o animal para depois começar a preocupar com o resto, né? Você como profissional, como responsável aqui na fazenda, por todo esse planejamento alimentar, né? Como é que você vê a importância do planejamento na condução da atividade? Olha, com todo o planejamento, muitas vezes ainda é difícil a gente conseguir fechar as contas, tá? Imagina sem. Então essa seria a principal característica que eu falo aqui, da importância do planejamento. Porque quando você começa, né, pelo telhado, sem ter a estrutura embaixo, você vai pagar mais caro para fazer a estrutura por baixo. Porque minimamente você vai ter que tirar o telhado de lado, né, para poder fazer ela. Então isso aumenta o custo. Se a gente estava falando lá dos nossos 60%, 70% de impacto no custo só da nutrição, isso vai para 80%, 90%. E aí a pergunta que fica, sobra para pagar a mão de obra? Sobra para pagar a depreciação das instalações? Tá? Fica cada vez mais difícil a gente conseguir fechar as contas. Então por isso é muito importante a gente planejar tudo antes. Eu gosto de falar isso sempre, né? Que antes da gente ser produtor de leite, produtor criador animal, pecuarista, seja lá de qual for a espécie, aqui falando de caprinos e ovinos, né? A gente tem que, antes de tudo, ser um excelente produtor de forragem. Então, ser agricultor antes de ser pecuarista, né? Efetivamente. Tem né? que ser. E aí, profissionalismo e planejamento, fundamental para que a coisa aconteça e que dê resultado efetivo, né, Kevin? Aí acho que a gente chega lá, né? Perfeito. Oportunidade aqui de a gente conversar com o engenheiro agrônomo Kevin, responsável pela parte do planejamento alimentar, produção de volumosos e também aqui a parte de produção de rações de concentrados, como a gente teve a oportunidade de conversar aqui com ele. Bom, Kevin Poliano, não menos importante do que qualquer outro manejo que nós já tivemos a oportunidade de conversar, manejo nutricional, manejo sanitário, nós temos também um tripé. Dentro desse tripé, um deles é exatamente o manejo reprodutivo. Como é que é a condução do manejo reprodutivo dentro da granja capriana para ter leite o ano todo? Poliane, só para a gente começar essa conversa com o Luciano, eu acho que a gente podia, antes de mais nada, trazer um conceito do que é que caracteriza a granja leiteira de cabras, né? Exato, podemos sim, né? A granja leiteira, o conceito de granja leiteira é um estabelecimento onde a gente produz, armazena e beneficia o leite todo produzido dentro da propriedade, né? Ou seja, eu não posso passar dentro da minha indústria 1 litro de leite que seja comprado de fora, tem que ser toda a produção aqui dos nossos animais. E aí, Luciano? Efetivamente do pasto ao prato, né? Exato, quer dizer, toda a produção até chegar na mesa do consumidor final, 100% dentro da propriedade. E aí, isso, comparado com outras indústrias de laticínio, traz para a gente um desafio além, né, de todos os outros, que é o de manter uma produção constante, ou pelo menos minimamente constante ao longo de todo o ano. E aí é que vem a questão, se eu não tenho reprodução, eu não tenho leite. Não tenha dúvida. Tá. E falando em reprodução, né, nós temos aí sempre o desafio de manter esse tripé, sanidade, nutrição e reprodução,
andando juntos, é uma engrenagem, né? E o efeito da reprodução, ou a resposta da reprodução, está intimamente ligada à questão da sanidade e da nutrição, né? Perfeito. É importante a gente considerar que é o seguinte, uma vez que uma cabritinha nasce lá, seus 0 dias de vida, 3,2 quilos de média, que é o que a gente tem aqui na Capriana, se a gente não consegue manter um animal saudável, né, a gente dificilmente vai conseguir fazer com que ele atinja os índices zootécnicos necessários para que a gente tenha um planejamento reprodutivo eficaz. A gente quer que esse animal saia de 0 a 365 dias com a primeira lactação. Não é isso? Perfeito. Então, para a gente ter isso, a gente precisa ter um animal saudável, né? O Poliane pode falar mais sobre isso, mas também ter um animal que tenha um ganho de peso que seja eficaz. E aí vem a nutrição. Nós estamos aqui no pavilhão onde nós temos a recria. As futuras matrizes aqui do plantel já chegando próximo de entrarem aí em fase de reprodução. Que critérios vocês utilizam aqui e qual que é o manejo de reprodução para chegar com esses animais efetivamente lá na sala de ordenha? Como a gente falou, né, quando a gente apresentou aqui o galpão de recria, então a gente tem parâmetros para ponto de corte desses animais, né? Okay. Então a gente preconiza que esses animais com 7 meses de idade, eles estejam alcançando os 32, 35 quilos para eles estarem recebendo a primeira cobertura. E aqui no caso, o animal estando apto à reprodução, agora como é que é o manejo de reprodução? Nós sabemos aí da questão da sazonalidade do cio, principalmente da raça Sunny, né? Nós estamos aqui numa região que tem as características também climáticas bastante acentuadas, né? Para manter a produção de leite o ano todo, como é que vocês conduzem aqui o manejo reprodutivo? Bom, pensando no manejo reprodutivo, a gente separa principalmente em 2 estações, tá, de cobertura. Essas 2 estações que a gente subdivide em pequenas, menores estações, tá? Então, como funciona? A gente tem o período de cio natural, né? Que ele vai se dar no outono. Ele veio do período de verão, alta luminosidade, produção de melatonina em alta, bloqueio dos hormônios luteinizantes, então aí a gente vai conseguir fazer com que esse animal não manifeste essa. No momento que vem o período de outono, a gente tem a manifestação do éster desses animais. E aí a gente aproveita para distribuir cobertura para todo lado, utilizando principalmente a monta controlada. Tá? Essa nos permite ter um melhor controle em relação à data de cobertura e assim a gente tem um melhor controle também do período de parição. Vocês têm mais eficiência no resultado da reprodução no período de cio normal, né, e comparado, por exemplo, ao controle de luz, ou vocês conseguiram já chegar num ponto que tanto numa época quanto na outra vocês conseguem ter um bom resultado aqui de reprodução? Bom, quando a gente considera, né, o período de luz em comparação com o período de monta natural, a gente está falando aí de cio natural, a gente está falando aí de uma diferença em torno de 5 a 7% de pontos percentuais, tá? Então a gente fala de 92% para 85%. Perfeito. É uma taxa de prenhez muito boa que a gente considera, mas isso sempre considerando uma inseminação que seja feita pelos próprios reprodutores e não a inseminação artificial. Vocês não estão utilizando inseminação artificial, então eventualmente fazem por melhoramento genético, mas pensando na produção comercial de leite, monta natural. Hoje as tecnologias ainda não nos permitem utilizar a inseminação artificial com foco na produção de leite. Tá? Okay. A gente tem um índice muito baixo de taxa de prenhez, de 60% para baixo, e isso limitaria muito, nos dificultaria muito, principalmente em função da sazonalidade, né, de cio dos animais, que a gente tivesse um alto número de cabras em lactação o ano inteiro. Não dá para ficar com o animal parado, né, Kevin? Não dá. Nós temos aqui um inquilino que tem que pagar aluguel, e o aluguel dele é leite no latão, né? Exatamente. É leite no tanque, efetivamente. Exatamente. Né? Vocês têm conseguido aqui esse índice, né, que você falava há pouco de reprodução, um índice altíssimo, né, falando aí no cio natural 92% e com o controle de luz em torno de 86%. Aqui vocês atribuem a esse alto índice de reprodução que vocês têm conseguido aqui. Quer falar sobre isso, Poliane? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa estar de olho no animal antes da gente entrar com a reprodução, né? Então a gente sempre faz um protocolo para a gente poder avaliar o nosso animal antes da cobertura. A Poliane já falou do ponto de corte, considerando novilhas, né? Então a gente olhou para o peso. A gente não olha só para o peso, a gente olha para a saúde uterina desse animal. Ele tem algum processo de hidrometra? Hidrossalpingia é mais difícil da gente identificar, mas possa ser que tenha. Esse animal ele já passou por alguma cobertura e teve uma taxa de prenhez que não foi razoável para a gente, né? Ele não teve uma fertilidade. Isso a gente já vai retirando esses animais, tá? A gente também precisa saber como é a condição de score corporal desse animal e também a sanidade dele. Então, condição de score corporal sempre analisada antes da cobertura, tá? Se esse animal não está com a condição de score corporal adequada, ou esse animal não entra,
ou esse animal é preparado para entrar na reprodução. Tá? E quando a gente fala de condição de score corporal, a gente está falando para cima e para baixo, né? Claro. Não pode estar nem muito alta, nem muito baixa. A gente tem que Os extremos são sempre negativos, sempre desafiadores, né? E esses desafios vão estar lá na hora do parto, com uma hipocalcemia ou com uma dificuldade no parto, uma toxemia da gestação, né? Que a gente tem que ficar de olho. Falando aí dessas ferramentas, avaliação de score corporal, avaliar a condição uterina, e aí é lançar a mão de ferramentas efetivamente, ultrassonografia, avaliação, né, apalpar os animais, ter essa observação, isso tem que ser uma rotina efetivamente para alcançar os resultados que vocês estão tendo aqui, né? Com certeza, se a gente não fizer isso, fatalmente a gente vai ter índices menores, porque a gente está deixando que aqueles animais que têm baixo potencial estejam dentro do rebanho. E tudo isso também entra no critério de descarte dos animais, né? Exatamente. Não atingiu determinados resultados que vocês querem, vocês estão descartando os animais para manter aquele animais de alta eficiência reprodutiva e produtiva, né? Esse é o foco. Exatamente. Perfeito. Oportunidade de conversarmos aqui sobre reprodução. Cuidados efetivamente que o produtor tem que ter, e você que acompanha a Expedição Via Brasil, fique atento nas dicas, porque aqui está a receita de sucesso, se é que ela existe. Olha, nós vamos ter a oportunidade agora de ver todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo na parte final, que é a transformação desse leite em produtos aqui na verticalização da produção. Mas porque as pessoas que estão acompanhando a Expedição Via Brasil têm a oportunidade de entender essa dinâmica desse fluxo de produção, nós estamos aqui ao fundo da sala de ordenha, e da sala de ordenha todo um fluxo fechado até esse leite chegar dentro do laticínio. Exatamente, Luciano. Então a gente tem aqui a sala de ordenha, da sala de ordenha já não tem mais contato com o leite propriamente dito, ele passa pelo aquele trocador de calor, né, para chegar a 15 graus dentro do tanque, então ele fica armazenado ali dentro do tanque se eu não tiver produção no dia, né, e se eu tenho produção, ele é puxado para o pasteurizador. E tudo isso acontece, como você bem falou, em sistema fechado. Então, até ele cair dentro da indústria para a gente fabricar o queijo ou doce de leite, né, eu não tenho contato com esse leite. É um sistema totalmente fechado, garantindo a produção e garantindo que todo o processo esteja livre de qualquer tipo de contaminação, qualidade do leite e do produto final. Isso aí. Vamos lá conhecer essa estrutura aqui do laticínio. Na sequência que a gente estava falando do sistema fechado, né, nós temos aqui o nosso pasteurizador. Então a gente consegue acompanhar o caminho do leite, onde está identificado nas tubulações, e esse leite ele vem e cai aqui dentro do pasteurizador para a gente realizar a pasteurização. Nós temos um pasteurizador em placas que faz pasteurização a 72 graus por 20 segundos, e o nosso pasteurizador tem capacidade de 1.500 litros por hora. Então ele processa 1.500 litros por hora. E daqui, depois, após a pasteurização, ele cai lá dentro dos tanques de fabricação que a gente vai ter a oportunidade de ver dentro da indústria. Você falava com a gente do processamento aqui, nós estamos com um volume diário de leite aqui de quantos litros dia? 625, 630 litros dia. Nesse momento, em função do número de cabras paridas que nós temos, né? Exato. Mas em breve você vai ter já um número maior de cabras entrando em lactação. E um aumento aí dessa produção. E você faz o processamento do leite aqui todo dia? Não, por conta do fluxo que a gente tem, né, a demanda de mercado, a gente não faz o processamento todos os dias, mas a gente está caminhando para isso, né? Para a gente processar parte dessa produção todos os dias. E mantendo aí a mesma qualidade, que permita ter o produto final com o mesmo sabor, com a mesma condição, até quanto tempo te permite manter esse leite resfriado e armazenado? Luciano, o nosso leite, o leite que a gente processa aqui, que é transformado em nossos produtos, a gente só utiliza o leite de até 24 horas. Perfeito. E você tem também a comercialização de leite para outros laticínios, né? Exato, então, exato. Praticamente não fica armazenado também, você não... Aquilo que não é processado no dia, vai para os laticínios parceiros aqui que compram de vocês. Exatamente. O nosso tempo máximo de armazenagem é 5 dias a 4 graus, né? Perfeito. Então, o excedente de leite que a gente tem, ele é vendido, né, para outros produtores, para outros laticínios, como você bem disse. Perfeito. Nós estamos vendo aí já a parte da entrada, o início de todo o processo. Uma vez feito o resfriamento, vem aqui para a parte da pasteurização, e daqui nós vamos ver agora a parte do processamento efetivamente. Todo leite, antes dele ser processado, antes mesmo de eu passar no pasteurizador, eu vou coletar uma amostra desse leite e vou fazer algumas análises aqui pré-produção. Porque se esse leite ele já estiver fora do parâmetro dentro dessas análises, eu não vou nem perder, né, insumo, por exemplo, lenha, né, vapor,
para passar esse leite para dentro da indústria. Independente do produto final que você vai processar, a qualidade aqui vale para todos. Para todos. Tem que estar dentro de um padrão adequado, atender o padrão, entra no processamento, independente de qual tipo de produto a ser processado. Exatamente. Lembrando, inclusive, aqui, né, você tem aqui um laticínio que ele é inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal. Você, como médico veterinário, é a responsável técnica, né? Então existe todo um controle também, uma anotação de todo esse controle, porque essa auditoria, esse monitoramento por parte dos fiscais do Ministério também acontece de forma recorrente aqui, né? Exatamente. A gente está falando aí de um produto de origem animal e a gente está falando, né, de pessoas consumindo esse produto. Então esse controle ele tem que ser muito rigoroso. A gente se coloca no lugar do consumidor, né? Não gostaria que fosse uma mãe, um filho consumindo um produto que não tem qualidade, que não seja inspecionado e feito da maneira correta, né? Resguardando aí toda essa questão de qualidade, né? E de um produto que chegue na mesa idôneo, que a gente possa consumir sem correr risco em nada na nossa saúde. Lembrando, né, que a inspeção tem os propósitos, né? Segurança alimentar, garantia da qualidade do produto para que o consumidor, ao comprar um produto inspecionado, ele tenha certeza que por trás daquele produto existe todo um processo de controle, boas práticas de produção, boas práticas de fabricação, até chegar à mesa final do consumidor. É isso aí. Então estamos aqui no laboratório de controle de qualidade do leite, aqui do Laticínios, dentro da Granja Capriana, com a médica veterinária Poliane, que é a responsável técnica aqui do laticínio. Luciana, agora a gente está entrando aqui, né, na parte de desinfecção para entrar na indústria, que é a nossa barreira sanitária. Então vou fazer aqui a higienização das minhas botas, isso é extremamente importante, porque a gente está saindo, né, do que a gente chama de área suja para uma área que tem um controle rigoroso de limpeza. Então a gente precisa fazer essa higienização para não carregar contaminação para dentro da indústria. Quer dizer, qualquer acesso aqui de qualquer pessoa, né, passa por esse necessariamente aqui. E aí lembrando, né, só pessoas efetivamente autorizadas que podem ter acesso aqui à área de produção, né? Isso. Só pessoas autorizadas. E pode perceber que a gente estava com uma vestimenta, a gente trocou, tem toda uma vestimenta própria para a gente entrar no laticínio. Eu gostaria aqui de ressaltar e afirmar que eu também estou aqui devidamente aparamentado, né, calçando aqui bota, calçando, né, com jaleco, com as roupas adequadas para poder ter acesso conforme o controle da sanidade. E aqui a barreira sanitária, nós vamos mostrar agora a parte da produção. Luciana, agora a gente está aqui, né, na nossa área industrial, dentro do nosso laticínio. Estamos aqui na área de tanques. Então o leite cai aqui pasteurizado e é aqui que começa todo o processo de transformação do leite em queijo. Nós temos 2 tanques aqui, um com capacidade de 700 litros e o outro com capacidade de 900 litros. Ainda temos um pequenininho que ele é móvel, que tem a capacidade de 100 litros. De acordo com o tipo de queijo, você vai trabalhar aqui o tipo de fermentação, o tipo de soro a ser utilizado, o tempo e o tipo de corte, quer dizer, aqui começa a nascer toda a história de produção efetivamente. Exatamente. Cada queijo ele vai demandar um tipo de etapa de produção, né? Seja na quantidade do fermento que eu vou colocar, seja na quantidade do coalho que eu vou colocar, né? A temperatura que eu vou levar, o corte dessa massa, né? O tempo que ele tem que ficar aqui de fermentação, né? Da formação do coágulo do queijo. Então, cada receita ela vai ter suas peculiaridades. Efetivamente aqui você define, uma vez definido o queijo a ser produzido naquele dia, começa todo o procedimento aqui efetivamente. Exatamente. Então, tenho a oportunidade de conhecer aqui já a parte interna da indústria, o nascedor do processo, onde começa aqui nos tanques, a decisão, a escolha de cada tipo de queijo, para que seja iniciado todo o processo de produção. Mostrando um pouquinho das nossas câmaras, né? Nós temos aqui a câmara 1, que é a câmara que faz a salga ou secagem, né, dos queijos. Hoje a gente não faz salga por salmoura, então a gente utiliza essa câmara aqui para fazer a dessoragem do Boursin, né, a secagem do Boursin. O Boursin é um dos produtos mais delicados que nós temos aqui. Ele leva 5 dias para estar naquele ponto da gente fazer a bolinha, e fica aquela bolinha que todo mundo ama, né? É um queijo delicioso. Aliás, eu sou fã do Boursin de carteirinha. Então esse queijo ele leva, por exemplo, para a fermentação dele, para dar o ponto, né, o coágulo desse queijo, ele leva de 16 a 18 horas, né? Então é um processo longo. Depois ele é transferido para os dessoradores e aí ele ainda fica uma parte dessorando aqui em temperatura ambiente e aí ele precisa fazer
uma disforagem em temperatura controlada. E aí ele vem aqui para essa câmara que a gente está vendo aqui. Praticamente você está utilizando hoje a câmara 1 para o Bursan, focando sempre na produção do Bursan. Produção do Bursan. Vamos lá conhecer outra câmara? Vamos sim. Agora nós temos aqui a câmara 2, que é a câmara de maturação dos queijos, tá? Maturação de queijos maturados. Então a gente pode estar vendo aqui um pouquinho do que temos de produtos maturados, né? Nós temos aqui 3 tipos de queijo passando pelo processo de maturação, tá? Com tempos de maturação e processos diferentes também, tá? Nós temos queijos de casca lavada e queijos aí que levam 1 ano de maturação. Então dia sim, dia não, a gente está aqui cuidando desses bebezinhos aqui para que tudo ocorra bem lá no final, né? Então nós temos aqui um exemplo que é o Caprino Romano, que é um queijo que tem 365 dias de maturação, tá? É um queijo extremamente saboroso, com uma picância muito característica. Nós temos aqui o queijo tipo raclette de cabra, que é uma novidade, né? Aquele queijo que a gente vai no restaurante, é aquela coisa mais linda a gente vê, né? Derretendo o queijo em cima das batatas, da carne, saborosíssimo também. Esse queijo tem 120 dias de maturação e nós temos o primeiro queijo de casca lavada do Brasil, que é o queijo tipo Moleson, que é um queijo que tem 75 dias de maturação e ele tem, esse queijo, eu sou suspeita de falar porque ele é maravilhoso, é um queijo que vai muito bem com um vinhozinho aí no finalzinho da noite. Aliás, diga de passagem, só de estar aqui dentro da câmara, vocês estão acompanhando a gente que não faz ideia de como está aqui o buquê, o cheiro dos queijos aqui. A gente já está ficando aqui com a boca salivando só de sentir o cheiro dentro da câmara fria. Imagine degustando esses queijos, como é que a gente fica. Essa é a então aqui nós estamos vendo aqui a maturação, né? E é importante, né, a gente destacar, para quem acompanha a Expedição Bel Brasil, eu tenho sempre procurado também valorizar esse trabalho, porque é um trabalho intenso, né? Se você pensar o tempo que uma cabra leva, né? Ela pariu hoje, leva 7 meses para ela poder estar apta a entrar em reprodução, fez o cruzamento, mais 5 meses de gestação, pariu, aí vem a lactação para ter a matéria-prima, para chegar num queijo desse aqui que tem mais 1 ano de maturação, ou 120 dias, ou 75 dias, mas até que efetivamente isso chegue lá na mesa do consumidor. Tem muita história, muita transpiração para chegar até aqui, né? Muito trabalho, muita dedicação e tem que ter paixão também pelo que faz. E isso reflete lá na frente na qualidade do produto também. Para você, consumidor, que gosta de um queijo, aprecia um bom queijo, um queijo de qualidade, e aqui nós estamos falando de derivados do leite de cabra, né, para que você tenha ideia do tempo, né, que esse queijo leva para ser produzido com toda a qualidade necessária, a inspeção, né, e o carinho e todo o investimento necessário dentro de um aprisco, dentro de um capril, para que esse chegue à mesa do consumidor. Realmente, se a gente ficar mais um pouquinho aqui, eu acho que nós vamos começar a degustar dentro da câmara fria. Então, melhor a gente passar para a próxima etapa. Vamos lá. Aqui a gente está no setor que produz o que todo brasileiro gosta, né? Que é o doce de leite. Então, a gente tem aqui um tacho de doce de leite com capacidade de 300 litros, né? Por produção, para a gente chegar às características que a gente quer do nosso doce de leite, produzindo, né? Esse volume de 300 litros, nós temos aí 18 horas de processamento, né? A gente vai ter, o Luciano vai ter a oportunidade de estar degustando aí essa delícia. Essa é a parte mais difícil dessa expedição. Da expedição. Não é à toa que a minha calça já não está servindo mais. Então é isso. E aqui, né, a gente tem o nosso tacho. É importante a gente ver toda a questão do cuidado e de higienização dos nossos equipamentos também, né, Luciano? Que a gente falou lá de controle, de limpeza, né? De como o produto vai chegar na mesa do consumidor. Então vocês podem ver, os equipamentos estão parados, mas estão sempre limpos, sempre higienizados. A cada processo tem todo um procedimento de limpeza e higienização para entrar numa nova fase de produção. Exatamente, né? Produziu, limpou, não tem isso de deixa para depois. E aí, falando aqui, para quem acompanha a Expedição Bel Brasil, aqui exatamente são os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão que cada fábrica, cada indústria tem, que são as boas práticas, e o POP de cada equipamento, de cada produção, para que tenha aí uma rotina, né, dentro da indústria que é fiscalizada. Exatamente. Importantíssima, né? Perfeito. Então estamos vendo aqui, né, a produção do doce de leite, que daqui a pouquinho nós vamos ter toda a dificuldade de poder degustar. E o doce de leite de cabra
é fantástico. Você que ainda não experimentou, não perca a oportunidade de experimentar. E nós vamos falar daqui a pouquinho dos produtos. E agora aqui a nossa câmara 3, né, a câmara de produto acabado, a câmara de expedição, né, de produto final. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tem de produto pronto ali, tá bom? Ok. Então hoje nós temos aqui, ó, o nosso vidrinho de Boursin, ainda não está rotulado. A grande maravilha, extremamente lindo, né? Esse queijo. Já está prontinho para consumo. Somente receber o rótulo e ir para a prateleira, né? Nós temos aqui caprino romano fracionado. Fracionamento de caprino romano. Temos também queijo tipo feta, não está fracionado, ainda está em blocos, mas é aquele fetinha da salada que faz toda a diferença na salada, né? E a gente ainda tem a linha food service, né? Que é a massa de Boursin, que a gente vende assim 5 quilos. É o frescalzinho de 1 quilo para o restaurante que quer colocar no café da manhã, tá? E a gente ainda tem o doce de leite num pacote, né? Que facilita aí, que não é o potinho que a gente tem. Acho que a gente está em falta de produção de doce de leite essa semana. Okay. Mas a gente tem aí ainda o doce de leite em formato food service, além do vidrinho como Boursin. Então, uma vez processado, aqui nós temos a câmara fria de produtos já acabados, prontos para receber aqui efetivamente as etiquetas e expedição. Isso. Aqui, por exemplo, eu esqueci de mostrar, nós temos o nosso frescalzinho, ó, que ele vem dentro desse potinho, que facilita a gente utilizar esse potinho para armazenar, né? Não colocar ele naquele pratinho famoso na geladeira, ele começa a curar a casca e ficar durinho, já muda o aspecto do frescal, né? Então a gente utiliza aí esse potinho para armazenar e manter a característica desse queijo por mais tempo. A oportunidade que a gente está tendo aqui de ver os produtos acabados na câmara de resfriamento, ao mesmo tempo a câmara de expedição, onde os produtos vão receber agora a rotulagem e a expedição efetivamente da produção aqui na propriedade. Luciano, nós temos aqui 2 colaboradoras, a Giovana e a Michele, fazendo um dos trabalhos fundamentais, que é a questão da higienização dos utensílios que a gente vai utilizar para os queijos, né? Então elas estão fazendo ali a lavagem, a higienização dos vidros, que posteriormente a gente vai utilizar no Boursin e no doce de leite. Passa efetivamente por todo um processo de higienização, de limpeza, né? Isso. Até que ele possa ser efetivamente utilizado para que receba os produtos que vão ser embalados aqui. Isso. Nesse caso da vidраria aqui, a gente tem tanto o doce de leite quanto o Boursin. O mesmo vidro que a gente utiliza para o Boursin, né, a gente utiliza para o doce de leite. O que nós estamos vendo aqui, já o Boursin acabado devidamente embalado, faltando só o rótulo, a vidраria está sendo toda higienizada e preparada para receber esse queijo aqui. Exatamente. Bom, Paulo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar aqui durante todo o dia. Em primeiro lugar, queria te agradecer, né, pela oportunidade que a gente está tendo de visitar, de ter essa visita, de conhecer um pouco desse processo, mas especificamente nós tivemos a oportunidade de ver produção do leite, o laticínio efetivamente para chegar nesses produtos dessa mesa maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui. Você como médica veterinária, responsável técnica aqui do laticínio, né, como é que é você acompanhar todo o processo, entender toda essa dinâmica até que esses produtos cheguem na mesa do consumidor? Eu acho mágico, né? Todo esse processo, e a gente vê que tudo vale a pena quando a gente experimenta, né? Agora é a parte difícil, né, do dia, que é a degustação, né? A parte que a gente tem mais sacrifício e assim, vou mostrar para você que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente falou no decorrer desse dia, de controle, de nutrição, a gente tem um resultado aqui no produto final, um produto de qualidade, né? A gente sabe o quão difícil é a gente introduzir os produtos de origem caprina na mesa do consumidor, ainda tem um preconceito muito grande, né? Por trás desses produtos, e mostrar que a gente consegue sim produzir com qualidade, e aquele preconceito, né? Aquele pessoal fala, tem cheiro de bode, tem gosto de bode, não é bem por aí, né? Tem pelo contrário, né? E a gente fala que essa desinformação, porque esse preconceito nada mais é que completa desinformação e a oportunidade que as pessoas, a falta de oportunidade que as pessoas não tiveram de degustar produtos como esse que nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui. Você que acompanha a Expedição B Brasil já deve ter
né, visto nós falarmos e enfatizarmos por diversas vezes. Experimente, né, tenha a oportunidade de consumir essas delícias, esses produtos que nós estamos vendo aqui na mesa, porque efetivamente são produtos de excepcional qualidade, que cabem na mesa de qualquer pessoa, desde uma roda de amigos para harmonizar com vinho, com uma cerveja artesanal, ou mesmo com geleias, e até mesmo para alta gastronomia. Cabe em qualquer mesa, né, Poliana? Exatamente. E essa importância que você está falando de experimentar, né, a gente traz nas nossas visitas. Então, todo mundo que vem a Capriana, a gente faz esse trabalho da degustação, a gente conta toda a história por trás de cada queijo, né, como que a gente processa cada queijo, e a gente convida as pessoas a estarem experimentando e realmente vendo na prática, né, ali sentindo o sabor e a qualidade que a gente tem dos produtos. Quer dizer, essa experiência que nós vamos ter aqui, todas as pessoas que vêm aqui nesse agendamento prévio que é feito aí lá no Instagram da Capriana, vai ter a oportunidade também de fazer, de degustar cada um desses queijos que estão aqui. Sim. Bom, falando agora dos produtos, né? Essa parte bastante difícil, é uma parte que eu não gosto muito, né? Aliás, diga-se de passagem, né? É a parte que eu mais tenho tido a oportunidade de conhecer, Poliana, inclusive queijos fantásticos, né? Com cada qual com a sua característica, com a sua particularidade, peculiaridade, mas queijos fantásticos. Vamos falar um pouquinho desses produtos que a gente está aqui com eles na mesa e que características tem cada um deles. Vou falar um pouquinho, né, da nossa linha de produtos aqui, Luciano. Te convido a degustar nessa sequência que eu for explicando para você sentir as nuances de sabores de cada queijo, a característica de cada um, né? Vamos lá. Então nós temos aqui aquele queijinho da casa da avó, do pãozinho, né, francês, que a gente gosta de comer, ou com a goiabada, um docinho de leite, que é o queijo Minas Frescal, né? É um queijo fresco de leite de cabra. Então é um queijo mais úmido, né, um queijo branco, extremamente saboroso. Eu acredito que seja um dos queijos que as pessoas mais têm preconceito de consumir, porque eles já associam, né, o que a gente estava falando, né, já associa o gosto de bode a esse queijo, e é um queijo que, se você der para uma pessoa experimentar esse queijo e não falar que é de cabra, dificilmente a pessoa... Vai dizer que é de cabra, né? Dificilmente vai dizer que é de cabra. Ele vem, inclusive, numa embalagem especial, né? Vocês desenvolveram uma embalagem, inclusive, com essa característica, para que ele mantenha, inclusive, as características do queijo frescal que você falava com a gente há pouco na visita ao Laticínio, né? Exatamente, para não fazer a cura, né? Para ele não começar a criar casca e manter essa característica de fresco por mais tempo. Por isso que ele vem nesse potinho lacrado, que efetivamente é hermeticamente lacrado, para que ele tenha essa característica de manutenção dessa qualidade. Exatamente, né? exatamente. Nós vamos ter essa dificuldade de degustar agora Vamos aqui? Lá. Então vamos lá, por favor. Obrigada. Você que está acompanhando o Expedição Brasil, vai salivando por aí, porque nós vamos degustando por aqui. Então vamos lá, experimentar assim, o queijo frescal, né, com a característica... Tá preso, deixa eu pegar esse tá mais soltinho aqui. Você que está acompanhando a Expedição Brasil, queijo frescal de cabra, aqui do Laticínio, na Granja Capriana, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sensacional, né? Suave. Como não gostar, né? Como não gostar de um queijo desse? Fantástico. Muito bom. E a suavidade do queijo, né? Ele é leve, né? Um queijo leve, um queijo gostoso, desmancha na boca. Tem essa característica realmente de um queijo para ser consumido aí todo dia, em qualquer lugar, com qualquer refeição. Para toda a família, né? Para toda a família, isso aí com certeza para toda a família. Muito gostoso. Na sequência, Luciano, eu vou te convidar a degustar o Boursin, que é um queijo de origem francesa, né? É um queijo que tem uma acidez característica, é uma massa muito suave, ela desmancha. Eu brinco que é o queijo que, quando a gente come, dá a sensação de coração quentinho. Eu sou suspeito para falar, porque o Boursin é um dos queijos que eu mais sou apaixonado por ele, sempre tem repetido nas nossas visitas. E você, né, que está aí do outro lado, acompanha a Expedição Brasil, procure na sua região, né, procure também entrar em contato aqui na Granja Capriana, com outros produtores que a gente já visitou. Se você não encontrar na sua região, vai chegar até você. Então é o queijo que nós vamos experimentar, o Boursin. Esse aqui tem uma característica, você trabalha aqui com, nessa embalagem especificamente, ele está ali com a pimenta e com ervas finas também, não? Isso, ele vem uma marinada. Dentro dessa marinada a gente tem pimenta jamaica, pimenta rosa, semente de mostarda e ervas finas. Tá vendo que não tem como ficar ruim, né? Tá difícil, tá difícil. E ainda vai uma folhinha de louro e uma folhinha de alecrim ainda para aumentar ainda mais esse sabor desse queijo. Vai passando raiva que nós vamos degustando aqui.
Muito bom. E a gente consegue reutilizar essa marinada, né, num macarrão, numa salada. É um tempero que você reaproveita, né, para dentro da culinária, acompanhando ali, naquele momento que a gente está ali com os amigos, numa roda de família, degustando o queijo, e aproveitando para concluir aí com outro prato, né, e o queijo de entrada, efetivamente. Fantástico, né? E é uma massa, inclusive, que ela é bastante versátil, né? Sim. Você permite fazer utilização com vários pratos, inclusive utilizando aí em pizzas, em massas, em qualquer recheio, outro. Né, de massas. Bastante versátil, né? Fantástico. E saborosíssimo, né? Demais, muito bom. Mágico. Que outro queijo nós temos aí? Próximo queijo que a gente vai experimentar agora é o queijo tipo feta, né? É um queijo delicioso, maravilhoso, que vai muito bem numa salada, né? Um queijo fresco também, com uma massa mais seca, né? É um queijo que, de característica dele, ele é quebradiço, pra gente mesmo ter o prazer de debulhar ele esfarelar em cima da nossa salada, né? E o tempo de maturação, nós falamos aqui de um queijo frescal, um queijo de produção e consumo imediato, né? Isso. O Bursan, nós falávamos lá quando visitamos ali a Câmara Fria, é um queijo que já tem ali um tempo de maturação e de preparação em torno de 5 dias para ele ir para a embalagem efetivamente como está ali. Exato, ele tem um tempo de preparo de 5 dias para chegar ao ponto da gente conseguir fazer essas bolinhas que ela é feita uma a uma mão. E depois efetivamente poder estar embalando, né? Isso. E o queijo feta? O queijo feta também, assim como o Minas Frescal, no outro dia ele já pode ser consumido. É só o tipo da massa, o tipo da fermentação que vai... Exatamente, que a gente vai dissora mais esse queijo, né? Nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais esse tipo de queijo. Aliás, diga de passagem, da minha parte, malandragem, falar que eu estou conhecendo o queijo, né? Eu só estou degustando aqui, mas claro que para cada propriedade, para cada laticínio, né, tem características próprias, terroir da própria propriedade, que você tem sempre a mão do queijeiro, a diferença entre uma propriedade e outra, embora os tipos de queijo possam parecer iguais, mas para cada propriedade nós temos características específicas, né? Também tem isso, né? Tem sim. Uma rúculazinha, um tomate cereja. Perfeito, né? Não é fantástico, né? Perfeito. Muito bom. Não, deliciosíssimo. Muito bom mesmo. Esse queijo também, além de saladas, ele pode ser utilizado em outras receitas, né? Sim, outras receitas, perfeitamente. Fantástico. Que outro queijo nós temos na sequência aí? Próximo queijo é o primeiro queijo de casca lavada do Brasil, né? Que é o queijo tipo moleson. É um queijo que tem 75 dias de maturação. Esse sim é um queijo maturado, que passa por um tratamento da casca, né? Então a gente vê essa casca mais amareladinha, com o meio desse queijo mais branquinho, né? Então a gente sente uma nuance de sabor diferente da casca do queijo para o meio do queijo, e é extraordinário. Esse queijo com vinhozinho é perfeito. A característica dessa massa especificamente, né, desse trabalho na produção desse queijo, quando você fala que é o primeiro queijo de casca lavada do Brasil, explica um pouquinho para quem está acompanhando a Expedição Bel Brasil, por que dessa nomenclatura ou dessa condição de ser o primeiro queijo de casca lavada. Ele foi, né, elaborado, até a elaboração desse queijo não se tinha queijos, né, de receitas feitas no Brasil com essa característica de casca lavada. O que é a casca lavada? É você literalmente lavar esse queijo com uma lamorge, que a gente chama, né, com uma água preparada para fazer o tratamento dessa casca, para trazer características de sabor no tratamento dessa casca. E aí ele vai para maturação 75 dias. 75 dias. Então nós vamos ter a oportunidade de experimentar aqui o primeiro queijo de casca lavada com leite de cabra, 75 dias de maturação. Tá salivando aí? Aqui tá bom demais, tá? Não, muito leve. E como você falou, ele tem essa consistência entre a casca e o interior do queijo, né? Consegue sentir perfeitamente a diferença. Muito bom. Eu tenho um meio mais adocicado, né? E uma suave picância na casca. Nossa, fantástico esse queijo. Diferenciado. Realmente bom, né? Esse muito diferenciado. Fantástico. Bom demais da conta. Como diz o mineiro, bom demais da conta. E o próximo queijo que nós temos aqui? O próximo queijo que nós temos aqui é o tipo caprino romano, né? É o queijo que equivale ao parmesão, né? O pecorino, porém de leite de cabra. É um queijo que tem aí 365 dias de maturação.
Então, dia sim, dia não, assim como o Molaison, até o final da maturação desse queijo, ele passa por um tratamento, passa por um cuidado, né, para que ele... na câmara fria. Exatamente, para fazer essa maturação equilibrada, né, para que esse queijo ele fique perfeitamente, todos os lados dele mature de forma adequada. Perfeito. Vamos lá experimentar esse queijo, né, que é também, dentro desse processo de maturação, leva uma característica e a harmonização aqui, inclusive, esses dois queijos, inclusive o Molaison e esse queijo que é o caprino, para harmonização com vinhos é muito utilizado. Né? Muito utilizado, e esse queijo também vai muito bem ralado numa massa, né? Então, ravioli, a gente dá aquela raladinha nele, perfeito, sensacional. Muito bom. Ele é mais picante um pouco que o que nós acabamos de experimentar, né? Tem essa... E essa picância se dá pelo processo de maturação, pelo tempo de maturação, né? Mas é muito saboroso. Né? E realmente você percebe nitidamente, à medida que você vai maturando esse queijo, ele intensifica o sabor. Os né? sabores, exatamente. Porque nós saímos daqui de um queijo frescal, que é bastante leve, bastante... muito mais... como é que a gente pode classificar, como é que poderia dizer? Suave, né? Suave, exatamente, essa palavra, bem mais suave. À medida que você vai tendo a maturação mais intensa, ele vai ficando bem caracterizado, mais picante, um queijo mais forte, vamos dizer assim, mas nem por isso deixa de ser gostoso, né? Muito pelo contrário, né? E aí, por isso a gente enfatiza a importância de seguir, né, esse caminho que a gente fez para degustar. Porque se eu já começo com queijo que tem um sabor mais acentuado, quando mascar eu comer... o gosto aqui. Exato. Vai tirar... Nossa, muito gostoso. Né? Então a gente viu aqui essa diversidade, essa variabilidade de possibilidades que o leite de cabra permite, queijos finíssimos, de excepcional sabor, que traz a você, que está tendo a oportunidade de acompanhar a Expedição Brasil, de entender, né, que através da produção do leite de cabra, nós temos essa diversidade que você encontra nos bons supermercados, nas boas mercearias que dão a oportunidade de você comprar queijos especiais de cabra como o que nós estamos vendo aqui. Mas não terminamos, né? Nós temos aqui uma iguaria da casa, que é aqui um diferencial, né? Diga-se de passagem. Exatamente, Luciano. Nós temos aqui o nosso querido doce de leite, né? Esse doce de leite aí, quando a gente compara a outros, a gente vê algumas características diferenciais nesse doce, né? Ele é um pouco mais escuro do que o doce que a gente tem tradicional, né? Você está percebendo aqui, leva uma tonalidade mais intensa, um marrom mais escuro, né? Por que que ele tem essa característica? Porque é um doce de receita tradicional argentina. Então, se a gente pegar os doces de leite que na Argentina eles consomem, a gente vai ver esse tipo de característica. Ele ser mais escuro, mais brilhoso, né? Um pouquinho mais pastoso do que é tradicional nosso aqui. Aliás, interessante a gente chamar a atenção aqui, doce de leite de cabra do argentino. Nós vamos ter a oportunidade de conversar daqui a pouco, de entrevistar o proprietário aqui, o Javier, né? Que é argentino, né? E nós vamos poder contar essa história aqui do capril, da estrutura, e também, obviamente, trazendo aqui, né, essa tradição lá da sua terra natal para a produção dos queijos de cabra aqui na propriedade, aqui na Capriana Granja Leiteira, no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos experimentar? Faça as honras. Por favor. Um doce. É perigoso esse doce, tá, Luciano? O primeiro é começar. A gente não tem limite. Então vamos lá. Um doce de leite com leite de cabra, com essa característica, com a receita argentina, trazendo aqui para a produção dos produtos da Granja Capriana, aqui em Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro. Você não faz ideia. Gente, que divino. O que é isso? O triste é quando a gente pega a colher, né? E escuta o barulhinho do fim do pote. Aí chora, aí chora. Nossa, muito bom. Olha. Bom, você já viu que nós estamos caindo aqui no final da tarde. Vai escurecer e nós não vamos sair dessa mesa. Enquanto não acabar. Difícil vai ser sair da mesa com toda essa diversidade de queijos, com doce, podendo contar essa magnífica história aqui. E, obviamente, que eu vou levar a marmitinha, né? Nós vamos levar buscando aqui, mas tendo a oportunidade de degustar. Olha, eu queria
agradecer imensamente a sua disponibilidade de ter passado o dia com a gente aqui, né? Parabenizar, através da sua pessoa, Poliana, que eu gostaria que você também parabenizasse extensiva a toda a equipe. São 26 colaboradores aqui na propriedade, nós tivemos a oportunidade de conhecer vários deles em momentos diferentes, cada qual com a sua função, mas Poliana ressaltava aqui esse trabalho em equipe, cada qual interagindo com muita integração, né, entre todos eles, um time efetivamente, uma orquestra, onde cada qual com o seu instrumento afinadíssimos traz aqui esse resultado final, essa sinfonia que nós podemos ver aqui na mesa com esse resultado final. Poliana, obrigado por nos receber, extensivo, né, a todos os seus colaboradores, a toda a equipe, parabéns pelo trabalho de vocês, e nós vamos ter a oportunidade agora de conversar com o Javier, né, que é o proprietário, né, que também gentilmente se organizou toda uma agenda, estava viajando, veio aqui para nos receber, para que a gente pudesse estar contando a história aqui da fazenda, da propriedade. Obrigado por receber a Expedição Via Brasil e pelo tempo que você dedicou a gente aqui hoje. Luciana, a gente que agradece, né? Eu agradeço em nome da Capriana, é um prazer poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E dar ênfase, né, à caprinocultura, que é algo, a caprinocultura leiteira, que é algo assim tão maravilhoso, né? E que a gente vê muitas das vezes escondidinho ali, o produtor fazendo um trabalho incrível e a gente não consegue estar ali enxergando, então dando visibilidade ao que é a caprinocultura leiteira. Então agradeço você como médica veterinária, né, e como alguém que vivencia a caprinocultura leiteira por esse trabalho incrível que a gente está acompanhando aí, não só pela caprinocultura, mas a ovinocultura também. Obrigado. Né? E ao pessoal que está assistindo, né, convido, a hora que quiser aparecer aqui, tomar um cafezinho, bater um papo, a gente está aí. Aproveitando, quem quiser fazer contato aqui com a Granja Capriana, contato para conhecer, para visitar, para fazer o estágio, para ver a vivência capriana aqui, que é o momento de passar uma semana aqui para quem quer estar na atividade da caprinocultura leiteira, seja profissional, seja técnico, produtor ou estudante. Como é que faz o contato aqui? Como é que é o link de contato aqui para quem quiser fazer o contato com vocês? No nosso Instagram, a pessoa manda mensagem no direct e a gente já direciona para os setores responsáveis. Qual que é o Instagram? @Capriana Granja Leiteira. Você que está acompanhando a Expedição Via Brasil, segue o link aqui para que você faça contato aqui, venha conhecer essa maravilha aqui no município de Sapucaia, região centro-sul do estado do Rio de Janeiro, conhecendo aqui esse fantástico trabalho que está sendo desenvolvido. Nós vamos encerrando aqui essa mesa, mas obviamente que nós vamos deixar de degustar e nós vamos para o bate-papo com o Javier, que é o proprietário aqui da Granja Capriana. Vamos ficando por aqui nesse momento, mas nós vamos ainda fazer o encerramento dessa nossa visita aqui. Javier, nós estamos falando de negócio, né? E eu sempre costumo falar na atividade, tanto da caprinocultura quanto da ovinocultura, que independente do tamanho, a atividade tem que ser encarada como um negócio, como uma empresa, né? E para encarar como empresa, antes de mais nada, nós temos que entender de indicadores, né? E a gente tem participado muitas vezes de alguns grupos de WhatsApp em que a discussão dos produtores fica em cima de preço. O laticínio está pagando mal, o frigorífico está pagando mal. Óbvio que o preço é importante, mas tão importante quanto o preço é entender o negócio, né? Como é que é a sua visão nisso, dentro da sua experiência lá na Capriana? Eu já fui convidado a sair de algum grupo também, não sei se por este tipo de comentário, né? Mas é muito confortável botar a culpa de nossos erros em terceiros, né? Alguém não está me reconhecendo, alguém não está me pagando, alguém... eu sou mais da cultura de ver tudo o que nós podemos melhorar dentro de casa. Claro. E dentro de casa é custo, não é preço. Agora, nós fizemos todo o possível, não temos desperdício, temos produtividade, temos uma organização, temos índices técnicos alinhados com o que é a média de mercado. E nosso custo está acima do preço do mercado, aí sim temos um problema de conjuntura e é algo que tem que ver com fora da porteira, né? Claro. Mas na nossa experiência, 80% do problema está dentro da porteira, é nosso. Então, antes de olhar para o outro que está me pagando mal, é a quanto eu estou produzindo, né? Quanto custa o meu negócio? Quanto custa o meu litro de leite? Quanto custa o meu quilo de cordeiro? Pelo menos saber. Cabrito. Sim, fundamental, pelo menos saber. Seu produto, quanto que eu ganho pelo seu produto, né? E aí entender os índices zootécnicos como fatores preponderantes no meu resultado, né? Quer dizer, se eu tenho intervalo entre parto ruim, fertilidade ruim, né? Eu costumo brincar que a nossa cabra, a nossa ovelha é uma inquilina, né? E ela paga aluguel produzindo, né? O leite no balde, o cordeiro no chão, quer dizer, claro. Se ela não está produzindo, tem alguém pagando a conta dela, né? E aí claro. A eficiência começa na propriedade, né? Exatamente. Esse cuidado você tem tido com
com a equipe, porque a gente pôde entender lá que vocês trabalham muito com software, com gestão, com indicadores zootécnicos, né, todos os animais devidamente chipados, com controle, quer dizer, é um trabalho que desde o início você vê com essa preocupação dela. Eu não consigo entender diferente. Claro que você não precisa ter um software, chips e bastãozinho para ler, você pode fazer isso com uma correntezinha e com uma planilha, funciona bem. Enquanto você tenha a disciplina para fazer isso, você não precisa de coisas sofisticadas. Nós tivemos que trazer alguma ferramenta por causa da quantidade de animais. Claro, lógico. Mas o importante é o conceito, né? De controle, de registro, de melhoria, de botar uma meta, de tentar aproximar dela, do análise crítico de por que não conseguimos fazer aquilo, por que não chegamos a 20 quilos com 3 meses. Onde está o problema? Exato. Eu acho que isso que pode ser feito de diferentes formas, né? Mais complexas ou mais simples. Mas é fazer efetivamente, né? Eu costumo brincar que é trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem, né? É querer fazer, né? É a vontade de fato. Tá vendo? Nós temos um outro fator, né? Que é muitas vezes também um fator limitante ou muitas vezes um dificultador, que é a questão da legislação, é a questão do custo Brasil, o famoso custo Brasil, a burocracia para empreender, né? E na atividade da caprinocultura leiteira não é diferente, haja visto quando da verticalização da produção existe a necessidade de registros, registro da atividade, registro do laticínio, né? Registro dos rótulos, colocar isso no mercado. Como é que você tem visto isso desde que você começou até hoje? Isso tem melhorado, tem mudado muito? Como é que tem sido essa convivência com essa legislação e o custo Brasil? Esto va contra o que eu acabei de falar, de que primeiro tem que ver o problema dentro, né? Porque é um problema fora. Claro. Mas para você encarar e querer ser regular, formal, nesse mercado você precisa de coragem, você precisa de paciência, você precisa de resiliência, você precisa de flexibilidade, quase que teimosia, porque as coisas não estão pensadas para estimular e facilitar. E você não encontra um responsável, não é o fiscal, não é o funcionário da prefeitura. Eu tive a sorte de encontrar excelentes pessoas e profissionais que sempre tentam ajudar, mas precisam ajudar dentro de um contexto legal, normativo. Claro. E aquele treco está torto. Está torto. Está para dificultar. Mas não é uma dificuldade, não é a dificuldade daquele que quer se esconder e não quer fazer algo que tem que ver com segurança ambiental, segurança alimentar, responsabilidade fiscal. Não. É para dificultar mesmo. Criar dificuldade para vender facilidade. Nem sequer se vende a facilidade, é só a dificuldade, ficou lá. Mas eu acho que faz parte do contexto, é parte da regra do jogo. Acho que existem iniciativas que estão visando simplificar isso, o CISB, o Celoarte, a simplificação ou o conceito novo de dar às indústrias a possibilidade de autocontrole. Claro. Mas todo isso conflitua. Quando você começa a ver a esfera municipal, estadual, federal, as diferentes exigências, os problemas da logística brasileira, realmente é algo que você tem que ter muita perseverança para ir vencendo os obstáculos, superando as dificuldades. Falando da porteira para fora, existe todo esse trabalho que nós falamos aqui agora, que é a nossa parte, a nossa responsabilidade, e um dos propósitos da Expedição Bem Brasil é a gente buscar também, entre os nossos convidados, nossos entrevistados, entender um pouco do que na visão de cada um, o que pode ser feito, né, e na sua visão, o que pode ser feito para melhorar e fomentar a caprinocultura leiteira no Brasil. Eu acho que assim, trabalhos como o que você está fazendo são excelentes de conectar pessoas, né, de conectar energias, de conectar propósitos. Acho que divulgar produtos e diferenciais e vantagens dos produtos de cabra, de ovelha, de búfala ou do que for, é fundamental levar ao consumidor que existe algo além disso. Se você compara o consumo desse tipo de produto frente a produtos derivados de leite de vaca em outros países, vai haver proporções completamente diferentes das que existem aqui no Brasil. Eu acho que isso, o desenvolver o mercado, produtores em conjunto com cadeia de comercialização, é fundamental. Apoio das autoridades, mas apoio efetivo, real, para poder divulgar esse trabalho é fundamental. Isso é visto em outros países. E não estou falando de ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa. Claro. Estou falando de convergência de interesses, né? E apoios.
Nós temos também na logística de distribuição baita desafio. Distribuir produto refrigerado em pequena escala é complexo. E é sempre falando de produto de cabra, né, que é o que nós conhecemos. Claro. E todos os programas que tenham que ver com desenvolver e estimular pessoas que queiram trabalhar no agronegócio, mão de obra, qualificar, desenvolver, estimular, reconhecer a mão de obra no campo, eu acho que é muito importante também. Eu acho que esses são os selos principais: é o desenvolvimento do mercado, política pública efetiva, logística e mão de obra. E nessa visão do consumidor, quando você coloca a necessidade de nós promovermos os produtos, né, e fazer com que essas informações cheguem no consumidor, você nesses 10 anos tem tido um trabalho também que você tem desenvolvido, que é promover, né, os produtos derivados do leite de cabra. Como é que você está vendo esse mercado? O consumidor está mais presente, está buscando mais os produtos derivados? Existe esse crescimento na sua visão? Eu acho que sim. Nós fazemos em uma pequena escala de contribuição e pelo apoio de parceiros que nos dão espaços, fazemos degustações, ou quando um grupo de pessoas nos visita na Capriana, sempre fazemos essa pergunta. Sim. Alguém já experimentou queijo de cabra? A maioria não experimentou. Aquele que experimentou gostou? Muitos não gostaram. Tem cheiro a bode, forte, não sei o quê. E aí começa todo o trabalho de desmitificar isso, de falar do írsino e de não sei o quê, e do que o leite fresco, e dar a experimentar, e a pessoa experimenta. E assim, pelo menos quando nós fazemos um trabalho de divulgação e de degustação e acompanhamos as vendas naquele ponto de venda, as vendas aumentam e permanecem altas. Isso significa que uma pessoa que não conhecia, conheceu, e algumas delas incorporaram na cesta de alimentos, na cesta delas de algum produto da Capriana. Isso para mim é um bom sinal. Isso significa que temos que fazer mais. E esse é um trabalho realmente que a gente tem procurado, inclusive com a Expedição Beer Brasil, de mostrar que sempre que nós temos a oportunidade de fazer a degustação em loco, na propriedade, mostrando os produtos que o produtor, que aquele produtor naquela visita tem feito, e convidado, né, a quem tem nos acompanhado a experimentar, a degustar, a desmistificar essa ideia, esse preconceito, a ideia preconcebida de que tem essa ou aquela característica. E quando experimenta, é que você comenta, experimenta vira fã, né? Porque realmente passa a ter, a entender a qualidade, né? E essa diversidade do universo dos queijos que é fantástico, né? Javier, eu sempre peço, né, no final aqui da nossa visita, e nós vamos chegando, vamos caminhando para esse final, que os nossos convidados, né, tenham a oportunidade de deixar uma mensagem para quem acompanha a Expedição Beer Brasil, sejam produtores ou sejam os apreciadores do nosso universo dos caprinos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui. Para os produtores eu acho que é uma mensagem de perseverança, né? Eu sempre brinco assim: produtor de leite que não pensa entre 2 ou 3 vezes por ano em desistir, é que está pior da cabeça que eu. Porque é normal pensar em desistir, mas não temos que desistir. Eu acho que esse é entender que todos passamos por dificuldades, né? Mas quando você olha para trás, se dá a oportunidade de olhar para trás e ver o que está sendo construído, é muito gratificante, muito legal. Mas nada é fácil na vida. Claro, com certeza. Então eu acho que é isso, uma mensagem de perseverança, de esperança e de qualificação. Para mim isso é importante. Temos que qualificar o consumidor, qualificar o mercado, nos qualificar, trocar ideias, perspectivas, sim, nos rodear de pessoas que queiram fazer coisas. Fato. Botar para fora os que não querem fazer. Sim. Não importa partido político, religião, claro, não importa isso. O que importa é assim, queremos fazer algo juntos, vamos errar juntos, vamos aprender dos erros juntos. Perfeito. Mas para isso tem que fazer, não é falar. Perfeito. Então fica a você que nos acompanha, né, a mensagem de otimismo aqui para quem entende do negócio como um negócio de fato, tomando decisões sobre números. Javier, eu queria imensamente agradecer a oportunidade, primeiro por você abrir as portas da Capriana para que a gente pudesse ter a vivência capriana no dia de ontem, visitar e conhecer e ter a oportunidade, né, de entender em loco um negócio capriano fantástico. Parabéns pela oportunidade de conhecer o negócio e parabéns pela sua iniciativa, pelo seu desprendimento de vir aqui para provocar e mostrar que a caprinocultura é uma realidade e pode ser uma realidade cada vez mais presente.
E obrigado por dedicar esse tempo com a gente aqui, esse bate-papo na sua agenda. Né? Pensamos você aí entre várias viagens para estar nesse momento aqui. Obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez. É fantástico poder ter tido a oportunidade de conhecer. Bom, muito obrigado. Forte abraço. Luciano. Você que acompanha a Expedição Bé Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e também nos acompanhe na página do Instagram e no Facebook, para você acompanhar essa e tantas outras histórias que nós vamos contar pelo Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.